Neste mundo, existem figuras conhecidas como heróis das sombras. Dizem que eles aparecem em meio ao caos e à batalha, deixando inúmeras conquistas em seu rastro. Em uma estrada desolada, repleta de corpos de soldados, uma jovem com um vestido fino se vê encurralada por bestas grotescas, semelhantes a lobos, com o rosto transparecendo puro terror. Ela sabe que as únicas marcas de identificação desses heróis são seus trajes pretos e as máscaras que usam. Como se invocado por seus pensamentos, uma figura vestida de preto aparece em um piscar de olhos, cortando um dos monstros com precisão letal. O homem mascarado se dirige às bestas restantes, sua voz calma, mas firme. Ele declara que o banquete delas acabou. Com isso, ele salta para o combate, um borrão negro contra a floresta escura, enquanto a jovem aterrorizada apenas observa. Ele para diante dos corpos de soldados caídos, comentando sobre como foi um trabalho desagradável. Voltando sua atenção para a mulher ajoelhada, ele comenta que ajudar uma leiga teria sido mais rápido do que socorrer uma freira como ela. Ela olha para um capacete descartado perto dela, sussurrando o título dele com admiração, o Herói das Sombras. Os destroços de uma carruagem jazem virados nas proximidades, um testamento da violência que acabará de ocorrer. A percepção de que está segura finalmente a atinge. Dominada pela emoção, ela desaba, soluçando de alívio em meio à carnificina. Em meio às lágrimas, ela consegue expressar sua gratidão, agradecendo ao Herói das Sombras por salvar sua vida. Seu propósito é claro. Como Herói das Sombras, ele salva pessoas dia após dia, sem deixar vestígios de seus feitos. Ele é um guardião silencioso, vigiando o mundo das sombras. Ele descarta o cadáver de um monstro em um vórtice de escuridão, reafirmando que sua verdadeira identidade jamais deve ser revelada. No entanto, naquele exato momento, na cidade abaixo, jornais estão sendo distribuídos com uma manchete chocante. A verdadeira identidade do Herói das Sombras foi finalmente descoberta. O herói, agora desmascarado e revelado como um jovem de cabelo escuro e bagunçado, grita em absoluto horror. Agarrando a edição extra do jornal do Reino de Heitsiak, ele entra em pânico, gritando que sua vida secreta como Herói das Sombras foi exposta para o mundo. Seu pânico continuava a crescer. Identificado como Phil Salemabart, o genro do conde, ele gritava em puro terror, implorando para que as multidões invisíveis parassem, que o deixassem em paz. Uma voz calma cortou sua angústia. Pertencia a uma jovem de cabelo castanho avermelhado preso por uma fita, vestida com uniforme de empregada. Era Kalua Scarlett, a empregada pessoal de Phil, e ela parecia nada impressionada, suspirando ao perguntar quantas vezes ele pretendia gritar naquele dia. Ela se aproximou dele enquanto ele esfregava o rosto com um pano, lembrando que aquele era seu terceiro surto. Se continuasse gritando daquele jeito, ela avisou, seria óbvio para todos. Em meio às lágrimas, ele prometeu ser um bom menino e parar de chorar, ao que ela perguntou secamente se ele já tinha terminado de enxugar o rosto. Ele olhou para ela, implorando por alguma compaixão e questionando por que isso tinha que acontecer. Kalua, no entanto, permaneceu pragmática, perguntando-lhe como essa situação surgiu. Phil insistiu que havia uma razão profunda para tudo aquilo, embora sua expressão carecesse de convicção. Antes que ele pudesse elaborar, outro jovem de cabelo arrumado e roupas finas se aproximou de Kalua. Tendo ouvido que o Herói das Sombras havia revelado seu rosto, ele achou o caso todo divertido e pediu que ela o entretesse com a história. Com isso, Phil começou sua história. Ele explicou que no dia anterior, havia salvado alguém, como sempre fazia, com a intenção de partir sem deixar rastros. Kalua confirmou que esse era seu nobre credo. Ele continuou, explicando que a pessoa que ele resgatou era uma garota muito bonita que insistiu em agradecê-lo adequadamente, agarrando seu braço e se recusando a deixá-lo partir. Levado pela empolgação, ele a deixou levá-lo a uma taverna. Lá, cercado por ela e suas amigas, elas começaram a pedir por contos de seus feitos heróicos. A celebração rapidamente saiu do controle. Ele ficou completamente bêbado, aproveitando a atenção enquanto a multidão aclamava Phil Salemabart, o Herói das Sombras. Ele confessou a Kalua que se lembrava vagamente de ter falado demais. A lembrança o fez cair de joelhos no presente, dominado pela náusea e pelo arrependimento, enquanto Kalua observava que motivo desagradável. Agarrando a cabeça, Phil lamentou que o álcool era um veneno para sua mente. Kalua olhou para ele, afirmando que se ele tivesse apenas mantido suas feições escondidas, poderia ter ficado bem. Mas como estava em seu traje preto, bastou que ele soltasse seu nome interessante para entregar tudo. Ele questiona por que sua reputação é tão ruim, perguntando-se por que todos são tão rápidos em suspeitar o pior dele. Ele lamenta ser visto como nada mais do que o filho degenerado de um conde, um homem que frequenta bordéis e foge de suas responsabilidades, uma imagem reforçada pelo desprezo do público. Ela levanta um dedo, uma ideia lhe ocorrendo. Ela aponta a tolice de suas ações, questionando por que alguém com uma imagem pública tão ruim, alguém detestado pelos cidadãos, pensaria ser sensato declarar-se o Herói das Sombras. Ela considera isso um grave erro de cálculo. O próprio traje em questão está pendurado descaradamente num varal do lado de fora, com máscara e tudo, deixado para secar desde o dia anterior. Quando um transeunte o aponta em reconhecimento, Phil grita alarmado, percebendo seu erro. Ela observa, ainda vestido com o traje de herói, notando que ele estava tão coberto de vômito que ficou claro que bebeu até passar mal. Ela descarta isso como uma desculpa patética e pergunta sem rodeios o que ele pretende fazer agora depois de um erro tão tolo. Ela continua com um sorriso fraco, quase zombeteiro, admitindo que nunca esperou um resultado tão caótico. Ainda assim, ela pondera, o que está feito, está feito. Ele revelou seu segredo enquanto passava mal, e isso não pode ser desfeito. Ela termina com uma declaração ríspida, um herói não deveria ser tão patético. Ele retruca do chão, sua voz cheia de desespero.
Ele insiste que ela precisa entender, ele simplesmente quer desfrutar da liberdade que lhe foi negada por tanto tempo. Ela zomba de sua ideia de liberdade, imaginando passando todo o tempo em bordéis. Ela ressalta que, mesmo com sua identidade conhecida, ele será apenas um peão em um casamento político. Sua visão cínica culmina em uma imagem dele sendo tratado como um animal de carga por uma mulher poderosa. Ele nega veementemente que este seja o futuro que deseja. Ele desaba sobre uma mesa, completamente derrotado. Kalua suspira, exasperada. Ela lhe diz que, se ele despreza tanto sua situação, deveria simplesmente ficar em casa e parar de ajudar os outros. Ela o lembra de seu comportamento confiante no dia anterior, quando ele orgulhosamente assumiu um nome, contrastando com seu desejo atual de simplesmente desaparecer. Ele ergue o olhar bruscamente, chamando a sugestão dela de tola. Ele insiste que jamais poderia abandonar uma mulher em perigo. Quando ela encontra seu olhar, ele desvia rapidamente, descartando sua própria declaração sincera como se não fosse nada. Ele finalmente esclarece seu verdadeiro desejo, ele nunca quis fama. Ele simplesmente desejava viver uma vida digna, livre da ruína, e evitar se tornar um mero peão nos jogos manipuladores da aristocracia. Ele se espreguiça languidamente, declarando não ter nenhum desejo particular de se envolver com a família real, embora reconheça que uma carta dele chegou. Sua relutância é compreensível, pois uma enorme multidão se reuniu do lado de fora da mansão, aclamando e segurando cartazes. Em meio ao clamor, uma voz sugere que ele leia a carta durante o café da manhã, mas Phil grita em protesto contra toda a situação. Agora sentado à mesa do café da manhã, ele oferece um agradecimento silencioso pela refeição. Kalua, parada por perto, observa que sua identidade agora é de conhecimento público, o que provavelmente explica sua aparência exausta, e pergunta se ele leu a carta. Sua atenção, no entanto, está fixa na janela, questionando em voz alta se os plebeus deveriam ser dispersados. Ele reflete que as coisas certamente mudaram, mas Kalua informa sem rodeios que não adianta mais, agora que ele foi revelado como o herói das sombras. Lá fora, a empolgação da multidão é palpável, eles vieram para se despedir dele em sua suposta jornada para o Castelo Real. A simples ideia horroriza Phil, que nega veementemente qualquer intenção de ir. Sua negação se transforma em um lamento desesperado enquanto ele aperta a cabeça. Enquanto Kalua observa, um tremor súbito e forte percorre o prédio, chamando a atenção de Phil. A fonte da perturbação se revela, um jovem robusto, ladeado por uma comitiva de criadas, para imperiosamente na porta. Este é Zan Salemabart, o irmão mais novo de Phil. Ele proclama em voz alta que o cômodo cheira a lixo e exige saber se seu irmão mais velho está presente. Phil reconhece a chegada de seu irmão. Zan retruca com um sorriso de desdém, comparando o som da multidão lá fora ao guincho de porcos e comentando que isso deve significar que seu irmão está de fato presente. Ele não perde tempo em acusar Phil, exigindo saber o que ele, um homem que supostamente não faz nada além de vadiar, poderia ter feito para causar tanto alvoroço. Sua voz transborda desprezo enquanto ele questiona zombeteiramente se esse mesmo irmão vagabundo poderia realmente ser o famoso herói das sombras. Phil pergunta calmamente se seu irmão está sugerindo que o clamor público é algum tipo de invenção. Zan confirma sem hesitar, gritando que sim. A fúria de seu irmão se intensifica enquanto ele aponta um dedo acusador. Ele zomba da ideia, declarando que Phil não possui talento, é incapaz de trabalhar e não tem nenhuma bênção marcial, exigindo saber como tal pessoa poderia ser considerada um herói. Ele nega veementemente a acusação, gritando que não é o herói das sombras. Atrás dele, Kalua observa, com uma expressão de clara irritação com seu surto. Seu irmão, Zan, ignora a negação e volta sua fúria para Kalua. Ele aponta um dedo para ela, exigindo que ela pare de ser tão íntima dele e venha para o seu lado. Ele continua seu discurso inflamado, repreendendo-a por sua insolência. Ele a lembra de seu lugar, questionando como uma mera empregada ousa falar com ele de tal maneira. Em resposta, a postura de Kalua muda de passiva para resoluta. Ela agarra firmemente o braço de Zan, informando de que já escolheu seu mestre. Ela o lembra que é, afinal, uma convidada, um fato que ele parece ter esquecido. Antes que Zan possa reagir às suas palavras, ela o levanta sem esforço por cima do ombro, arremessando-o pelo ar com um golpe poderoso. Phil só consegue observar em silêncio atônito. O jovem nobre cai no chão com um baque surdo, desacordado. Enquanto Kalua paira sobre seu corpo inerte, as outras empregadas no salão ofegam em uníssono, seus rostos uma máscara de choque e incredulidade. Indiferente à plateia, ela dá um chute forte na lateral do Zan inconsciente. Em seguida, ela se vira para Phil, sugerindo que, como Zan claramente não está bem, ela deveria levá-lo embora. Com isso, ela começa a arrastar o corpo mole de Zan pelo corredor, pedindo desculpas casualmente pela perturbação. Ao sair, ela informa a Phil para se preparar, pois um convidado chegará à tarde especificamente para se encontrar com ele. Mais tarde, enquanto uma grande carruagem para em frente à propriedade, Kalua revela a identidade da estimada visitante. Phil observa, sua expressão endurecendo enquanto ela anuncia a chegada da santa. Neste mundo, uma figura conhecida como a santa é reverenciada. Ela é um receptáculo para o milagre da deusa, um farol de esperança que protege a população de desastres e da miasma invasora do Lorde Demônio. À sombra dessa proteção divina está Phil Salemabart, um jovem cujo apoio à santa é absoluto, mas que impunha um poder que ainda não compreende totalmente. Uma dessas santas, uma jovem chamada Miris Aramireia da igreja de Ariste, chega inesperadamente. Com um sorriso gentil, ela se apresenta e pede desculpas pela visita repentina. Ela é recebida por Phil, que observa que existem atualmente 4 santas, e ela é uma delas. Ele lhe dá as boas-vindas, comentando que, como ele não é membro da igreja de Ariste, ela é uma convidada muito incomum e honrada. Ele a conduz a uma sala de estar.
Enquanto se sentam, com sua criada Kalua servindo refrescos, ele educadamente pergunta a Santa que assunto a trouxe à sua casa. Ele sente uma leve familiaridade, perguntando-se onde poderia tê-la visto antes. Antes que ele possa ponderar mais, Miri se inclina, o rosto a centímetros do dele, e declara o quanto queria conhecê-lo. Phil fica visivelmente assustado com a ousadia dela, percebendo que a influência que ela exala é muito mais potente do que a de qualquer nobre que ele já encontrou. Sua expressão endurece enquanto ela o encara com olhos conhecedores. Ela não o chama por seu nome nobre, mas por seu título secreto. Você é o herói das sombras, não é? Enquanto ele permanece em silêncio, ela explica que veio para agradecê-lo. Ela esclarece que o herói que a salvou não era um bandido qualquer, e que um erro de julgamento de sua parte teria causado grandes problemas para seus pais. Kalua observa a troca com um olhar de desdém. Kalua então sussurra para Phil, sugerindo que se Miris realmente quer mostrar gratidão, um show de striptease seria uma situação vantajosa para ambos. Phil ignora o comentário grosseiro, com a mente em outro caminho. Ele acredita que a verdadeira gratidão é dar a outra pessoa o que ela realmente deseja, e seu próprio desejo é encontrar seu verdadeiro inimigo. Uma ideia surge de repente em sua mente. Toda a sua postura muda enquanto um sorriso brilhante, quase maníaco, se espalha por seu rosto. Ele se vira para Santa e pergunta com choque fingido. É? Eu sou o herói das sombras. Ele continua a encenação com um toque teatral, dizendo à perplexa Santa que ela deve ter ouvido um boato. Ele insiste que ela o chame pelo primeiro nome e pede ansiosamente que ela ouça seus próprios boatos, deixando Miris completamente atônita com sua performance bizarra. Sua performance bizarra foi recebida com um deleite inesperado da Santa. Miris juntou as mãos, com os olhos arregalados de empolgação, e confirmou que tinha ouvido os rumores sobre ele ser um capa pervertido. Como ele não estava negando, ela concluiu alegremente que devia ser verdade. Ela se inclinou para a frente, com a convicção inabalável, acrescentando que, para ele estar ciente de tais coisas, devia haver alguma razão especial para suas ações. A intensidade dela deixou Phil suando e sem palavras. Sua criada, Kalua, o agarrou por trás, sussurrando que aquela santa era uma pessoa formidável e questionando se ele ao menos se lembrava de tê-la salvado. Ela continuou seu aviso em voz baixa, observando que sua recente confissão pública foi tão estranha que um dia poderia ser registrada na história sombria da igreja. Algum tempo depois, tendo se recomposto e vestido trajes formais, Phil sentou-se em frente a Miris. Ele se dirigiu a ela educadamente, afirmando que, embora houvesse rumores de que ele era o herói das sombras, isso era um mal-entendido. Ele alegou não ser nada mais do que um fã devoto, explicando que sua persona pública era apenas uma fantasia elaborada. Ele então perguntou se realmente se parecia com o herói, sugerindo que, como ela foi salva pelo verdadeiro, deveria saber a diferença. Miris olhou para ele pensativamente antes de responder com um simples "vocês se parecem", deixando-o momentaneamente atordoado. Forçando um sorriso, ele a pressionou por detalhes, perguntando exatamente qual parte dele era semelhante. Com uma alegria inabalável, ela respondeu que a constituição física deles era compatível. Seu sorriso ficou ainda mais tenso enquanto ele resmungava que sua altura era mediana, mas ela continuou, acrescentando que suas vozes também eram parecidas. Perdendo a compostura, ele se lançou para a frente, com o rosto a centímetros do dela, argumentando intensamente que uma voz podia ser falsificada e que até o cheiro deles era o mesmo. Os olhos dela se arregalaram de choque enquanto ela se perguntava em voz alta se ele era algum novo tipo de perseguidor. Antes que ele pudesse continuar, Kalua o agarrou por trás, imobilizando seus braços e implorando para que ele se acalmasse. Mas era tarde demais. Uma expressão de certeza absoluta cruzou o rosto de Miris. Ela declarou que soube no momento em que se conheceram. Phil Salemabart era, sem dúvida, o herói das sombras. A percepção de seu completo fracasso abateu-se sobre Phil, deixando-o mole nos braços de Kalua. Ele olha para Santa Miris, explicando que veio de tão longe simplesmente para agradecê-la pelo que aconteceu antes. Ela cora, perturbada com a presença dele. Ela insiste que não há necessidade de agradecimentos, admitindo que está ficando nervosa. Phil, no entanto, a observa com uma expressão perplexa, sem entender a reação dela. Internamente, ele amaldiçoa sua situação, percebendo que se não fossem os rumores sobre o herói das sombras, ela teria levado sua gratidão a sério. Ele reconhece esse encanto como parte do poder da santa. Nesse momento, o som de vidro se estilhaçando ecoa pela sala quando uma janela se quebra. Em resposta ao som, tanto Phil quanto sua criada, Kalua, se viram alarmados. Dois assassinos vestidos de preto saltam pela janela estilhaçada, empunhando adagas enquanto avançam para dentro da sala. O ataque é imediato. Um assassino arremessa um projétil em Kalua, que o bloqueia habilmente com uma bandeja de servir. Enquanto o outro agressor corre em direção à Santa, Phil reage sem hesitar, chutando uma mesa pesada para bloquear o caminho do atacante. Os assassinos aterrissam sobre a mesa virada, mas um deles é detido bruscamente. Ele olha para baixo, surpreso, ao ver sua mão envolvida por uma massa rodopiante de tecido escuro que surgiu do nada. Daquela escuridão, o herói das sombras emerge, seu manto tendo capturado o pulso do assassino. O segundo atacante observa, incrédulo, enquanto o herói levanta uma pequena mesa de canto, preparando-se para atacar. Ele derruba a mesa com força esmagadora na cabeça do assassino capturado, gritando um "ei" agudo para atrair a atenção do homem. Pairando sobre seu oponente atordoado, os olhos do herói das sombras brilham ameaçadoramente. Ele afirma que há 18 atacantes no total e que este está no caminho.
Colocando a mão na cabeça do assassino, ele invoca uma técnica, magia de contenção. Uma erupção violenta de poder sombrio explode do ponto de contato, incapacitando brutalmente o assassino em uma profusão de energia negra e sangue. Ele ficou sozinho em meio às consequências, o resíduo sombrio de seu poder impregnado na mobília arruinada. Sua capa com capuz e máscara haviam desaparecido, restando apenas Phil Salemabart em uma sala cheia de silêncio e destruição. Da entrada, a Santa Miri só conseguia olhar, com a voz presa na garganta. Os guardas reais recém-chegados haviam protegido a área, formando um círculo protetor ao redor dela e de Kalua, com as espadas em punho contra uma ameaça que já havia desaparecido. Ele permaneceu de costas para todos. Phil olhava para fora através dos restos estilhaçados da grande janela, a luz da manhã brilhando nos incontáveis cacos de vidro quebrado. Enquanto ele estava ali, um jovem nobre de cabelo castanho avermelhado se aproximou, sua voz baixa, mais clara. Ele afirmou que todos estavam pensando que Phil era, de fato, o herói das sombras. A acusação direta o atingiu, e um suor frio brotou em sua testa. Seu segredo cuidadosamente guardado fora exposto. Em outro lugar, em uma câmara envolta em escuridão, uma figura encapuzada recebia notícias sombrias. O relato do fracasso foi recebido com descrença e raiva. Ao longe, as torres de uma grande catedral gótica perfuravam o céu noturno, um testemunho silencioso de um poder oculto. Dentro daquelas paredes, uma mulher com hábito de freira ponderava sobre a notícia. Um sorriso leve e conhecedor brincava em seus lábios enquanto ela refletia sobre o nome que agora estava na boca de todos, o Herói das Sombras. No mundo da magia, existe um componente indispensável, um conceito conhecido como nome gravado. Esse nome é usado quando um mago ativa seu poder, incorporando seu ideal em uma fórmula mágica. E o Salemabart acorda com um sobressalto, encontrando-se firmemente amarrado a uma cama num quarto opulento e desconhecido. Ele geme, percebendo quão restrito está seu movimento. Ele ouve a porta se abrir e Kalua Scarlet entra, cumprimentando-o alegremente. Ainda amarrado, Phil olha para cima confuso, com a mente a mil. Ele se pergunta onde está e se foi envolvido em algum incidente grave, ou talvez em algum tipo de encenação bizarra. Kalua simplesmente diz bom dia, acrescentando que, embora o mistério tenha sido divertido, há coisas que precisam ser feitas. Phil exige saber o que ela quer dizer. Ela ignora a pergunta dele. Em vez disso, pergunta sobre seus planos para o dia e sugere que eles se dirijam ao salão de jantar para o café da manhã. Exasperado, Phil grita, exigindo saber por que está amarrado. Seus pensamentos se voltam para o caos da noite anterior. Ele fora forçado a usar sua magia na frente da santa para protegê-la de assassinos, e como resultado, agora estava hospedado em sua residência. Enquanto isso, Miris Aramireia se dirige a seu conselho, confirmando com entusiasmo que seu salvador não era outro senão o Herói das Sombras. Os homens estão céticos, com um deles retrucando que o Herói das Sombras é amplamente conhecido como incompetente e um inútil. Quando questionada por que tem tanta certeza, Miris admite que não sabe o nome dele, mas insiste que ele é uma pessoa maravilhosa. Ela se lembra do tempo que passou com ele, recordando a profunda bondade que sentiu em sua presença. Com um sorriso gentil e convicto, ela reafirma sua crença no caráter dele. De volta ao quarto, Phil de repente dá um espirro arrepiado, com uma expressão de pura felicidade no rosto. Kalua observa friamente, identificando sua reação como um fetiche e comentando quão assustador é. Ele continuava amarrado à cama enquanto Kalua se sentava ao seu lado, oferecendo um estranho tipo de consolo. Ela explicou que a identidade dele estava segura enquanto permanecesse com a Lady Miris, e então perguntou casualmente o que ele achou do ataque do dia anterior. Ela mesma respondeu à sua pergunta, declarando que a situação era a pior possível. De um grande salão cheio de clérigos, ela começou a detalhar a turbulência política da igreja. O papa anterior havia falecido sem um sucessor, e agora 2 arcebispos disputavam o cargo vago. Um desses arcebispos, um homem corpulento com um sorriso gentil, explicou a situação para Miris e suas assistentes. Ele descreveu seu rival como um homem idoso e experiente, enquanto a identidade do outro candidato permanecia um mistério, embora rumores sugerissem que era uma jovem garota. O conflito entre os 2 arcebispos resultou em um impasse completo. Como simbolizado por uma balança perfeitamente equilibrada, o número de fiéis e apoiadores da santa estava igualado ao da facção oposta, criando um tenso impasse. Voltando à conversa, Kalua revelou um desenvolvimento crucial. O Herói das Sombras havia declarado oficialmente sua lealdade à facção deles. Miris sorriu, supondo que o arcebispo havia se aproveitado da gratidão dela para garantir essa aliança. Phil, no entanto, observava com irritação, percebendo que estava sendo usado como um peão político e que Miris parecia se importar apenas com o resultado, não com o trabalho sangrento envolvido. O ataque do dia anterior foi apenas uma finta, um movimento calculado por uma facção rival. O verdadeiro objetivo deles é abalar a influência da santa, Miris Aramireia. Se ela cair, o equilíbrio de poder mudará drasticamente a favor deles, pois ela é o alvo claro. Enquanto isso, Phil Salemabart se encontra em uma posição nada digna, firmemente amarrado com uma corda. Ele resmunga de frustração, lamentando como foi arrastado para essa situação e observando que os agressores ou tiraram a própria vida com veneno ou foram rapidamente eliminados. Ele conclui que seu único caminho a seguir é encontrar a santa e obter algumas respostas diretamente dela. Com a mente decidida, ele volta sua atenção para sua captora, Kalua. Agora que a discussão parece ter acabado, ele pergunta se ela poderia, por favor, desamarrar as cordas. Ela responde não afrouxando as cordas, mas dando um puxão forte nelas, fazendo-o estremecer. Ela comenta com diversão que, nesse ritmo, ele vai regredir para a infância. Ela se inclina, com um sorriso travesso no rosto, e relembra o quão fofo ele costumava ser.
Ela exige, em tom de brincadeira, que ele mostre aquele lado adorável de si mesmo mais uma vez, para a perplexidade dele. Ele se debate contra as cordas, gritando que chegou ao seu limite e que este momento embaraçoso manchará os lençóis para sempre. Kalua diz calmamente que suas lutas são fúteis. A troca de palavras deles é abruptamente interrompida quando a porta do quarto se abre. Mires entra com um sorriso radiante, desejando a Phil um bom dia e agradecendo sinceramente por sua ajuda no dia anterior. Sua expressão alegre vacila ao absorver a cena diante dela. Phil, completamente amarrado na cama, com Kalua segurando a ponta da corda. Depois que Mires se retira silenciosamente, Kalua se inclina para perto de Phil, ainda amarrado. Ela confessa que gosta bastante de ser o tipo de empregada que degradaria tão completamente a dignidade de seu mestre. Mais tarde, ele se senta em uma escrivaninha, com uma aparência completamente exausta, enquanto reflete sobre a série de infortúnios que o atingiram desde o dia anterior. Embora o mal-entendido com Mires tenha sido resolvido, ele não consegue deixar de se perguntar de quem foi a culpa por todo o incidente embaraçoso. Ele voltou sua atenção para seus deveres, analisando um relatório. A ordem pública estava se deteriorando, e ele se pegou questionando o que os guardas estavam fazendo. Sua criada, Kalua, aproximou-se por trás, oferecendo sua própria avaliação. Ela apontou que lhes faltava mão de obra e fundos, sugerindo que os desordeiros eram apenas jovens rebeldes. Ela ponderou que, se suas finanças melhorassem, as pessoas migrariam para seu território, um pensamento que ela achou estranho. Ele soltou um suspiro cansado, decidindo por uma solução direta. Para lidar com os desordeiros, ele simplesmente aumentaria o número de guardas. Em resposta, Kalua informou que ainda havia orçamento disponível para recrutamento. Oferecendo-lhe um pequeno doce, ela o repreendeu gentilmente, dizendo que suspirar faria sua felicidade escapar, e lhe ofereceu o agrado. Ele aceitou o doce, com seus pensamentos voltando ao péssimo estado da ordem pública. Uma preocupação diferente surgiu. Ele percebeu que, se não tomasse cuidado, Kalua poderia se tornar uma rival. Apesar disso, ele aceitou outro pedaço. Enquanto ele comia, a santa, Mires, entrou na sala. Ela parou de repente, vendo-o de boca aberta, e perguntou o que diabos ele estava fazendo. Ela rapidamente explicou sua presença, insistindo que queria agradecê-lo pessoalmente. Ao lado, Kalua observou que já havia transmitido a mensagem naquela manhã, mas o entusiasmo de Mires não diminuiu. A santa deu mais detalhes, com uma expressão sincera. Ela relembrou como ele a havia ajudado em 2 ocasiões distintas, e agora que estava programada para uma estadia prolongada, sentia que seria errado não expressar sua gratidão adequadamente. Portanto, ela continuou, havia decidido fazer algo que o agradasse, ela o serviria. A declaração o deixou atordoado, enquanto Mires sentia seu próprio coração bater mais forte pelo esforço especial que estava fazendo. Ela então ergueu um pequeno cacho de uvas, com o olhar fixo nele com uma expressão gentil e determinada, pronta para começar a servi-lo. A ousadia dela pegou o Phil completamente de surpresa. Ele beliscou a própria bochecha, um pensamento estranho cruzando sua mente. Então é assim que se sente ao ter uma irmã mais nova. Seu breve momento de contemplação foi quebrado por uma comoção repentina. Mires, agora beliscando a bochecha de Kalua, repreendeu a empregada por não ser mais afetuosa e carinhosa. Enquanto Kalua reclamava em protesto, Phil tentou acalmar a situação, dizendo a Mires para não ficar tão brava e garantindo que tudo fazia parte do plano, uma declaração que apenas levantou mais perguntas. Inclinando-se para perto da santa ainda confusa, Phil revelou o próximo passo de sua estratégia. Ele explicou que ele e Mires se tornariam próximos, e então ele faria com que ela espalhasse um boato, que Phil Salemabart não é o herói das sombras. Em uma grande biblioteca, Kalua Scarlet confronta Phil Salemabart, questionando a chegada não anunciada da santa, Mires Aramireia. Kalua acha a situação altamente suspeita, apontando que Phil, como o herói das sombras, parece completamente alheio à presença de sua convidada. Assustado, Phil levanta o olhar de seu livro, imaginando se ele é realmente tão imperceptível, enquanto Mires observa a troca com uma expressão confusa. Ela continua, acrescentando que, além disso, alguém tem espalhado rumores sobre ele por toda a cidade. A notícia faz a expressão de Phil se ensombrecer enquanto ele baixa o olhar, pensativo. Enquanto eles conversam, Mires permanece sentada em silêncio em sua poltrona, com o olhar distante e desfocado. Os rumores eram de fato verdadeiros. Na praça da cidade, Mires prega os ensinamentos de Arístico para uma grande multidão, proclamando que, com o herói das sombras por perto, todos estão seguros. Esse uso de seu nome para reunir seguidores faz Phil recuar consternado, percebendo que é impossível argumentar com ela. Voltando ao presente, Mires o encara com olhos grandes e inocentes. Ela pergunta, hesitante, se ele realmente não sabia de sua própria identidade como o herói das sombras. Seus ombros caem enquanto ela olha para as próprias mãos, perguntando-se em voz alta se suas ações lhe causaram problemas. Ele se vira com um suspiro, assegurando-lhe que não se preocupe. Ele reconhece que pode ver que ela não tem intenções maliciosas e que não a culpa. A expressão dela se ilumina instantaneamente. Olhando para ele com um sorriso gentil, ela lhe agradece, comentando sobre sua bondade. Um momento de silêncio é interrompido por Kalua, que se aproxima segurando uma carta com um selo proeminente. Ela comenta que Phil não deve se acomodar, apresentando a carta da família real e exigindo saber suas intenções. Enquanto Mires expressa sua surpresa com a carta do castelo, Kalua explica que ela chegou no dia anterior. Phil, no entanto, tem um único e decisivo pensamento. Ele a ignorará completamente. Ele encara o imponente palácio real, contemplando a convocação. Embora ignorar a família real seja uma coisa, uma ordem direta para comparecer ao castelo é um assunto totalmente diferente.
Ele zomba internamente da ideia de se tornar um peão político, considerando isso uma completa perda de seu tempo. Ele se vira para Mires, usando a recepção dela como uma desculpa conveniente. Ele alega estar ocupado demais para comparecer, mas ela protesta, lembrando da importância de um pedido real. Ele apenas sorri, descartando as preocupações dela ao insistir que a companhia dela é muito mais importante para ele no momento. A declaração dele a atinge com uma força inesperada, deixando-a completamente sem palavras enquanto um rubor profundo se espalha por seu rosto. Enquanto isso, do lado de fora, uma multidão se reuniu, suas vozes se erguendo em um cântico unificado para que o herói das sombras apareça. Observando de uma sacada, Kalua suspira exasperada, resmungando sobre mais uma garota caindo na lábia dele. Tendo vestido seu disfarce lá dentro, ele informa Kalua discretamente de uma notícia urgente: os nobres ametistas estão supostamente sob ataque. A informação a assusta. Com um simples, bom, estou de saída, ele se prepara para partir, recebendo um olhar preocupado e silencioso de Kalua. Ela imediatamente questiona a pressa dele, lembrando-o do perigo caso sua identidade como o herói das sombras seja exposta. Ela insiste que não há necessidade de ele se arriscar, mas ele rebate com firmeza, afirmando que não pode simplesmente ignorar o infortúnio dos outros. Ele coloca uma mão reconfortante no ombro dela. Kalua abaixa o olhar por um momento antes de encontrar o dele novamente, comentando em voz baixa que o raciocínio dele é tolo. Ele elabora, explicando que uma vez foi salvo pela bondade de outra pessoa. Ele considera suas ações atuais um legado, um presente de despedida, deixado para ele por aquela mesma pessoa. Após outra intervenção bem-sucedida, a figura mascarada conhecida como o Herói das Sombras adota um nome falso para desviar dos rumores crescentes. Em meio a uma multidão, ele os ouve especulando que o herói poderia ser Phil Salemabart, apenas para descartarem a ideia. Para aumentar o despiste, ele se apresenta a um espectador como Arisman. Kalua Scarlet se aproxima dele, comentando com um ar divertido que é um belo sentimento. No entanto, ela rapidamente descarta a tentativa dele de usar um pseudônimo como impossível e o instrui a segui-la de volta para a mansão. O herói das sombras apenas desdenha em resposta. Ela lhe diz que cuidará do resto e deseja-lhe uma boa viagem. Com um breve aceno, ele se dissolve em uma poça de sombras rodopiantes no chão, desaparecendo por completo. Kalua observa, um pouco assustada, enquanto o último vestígio de escuridão se dissipa. Ele reaparece em um penhasco rochoso à noite, com vista para o território florestal de Amegizuta. Um homem de cabelo branco e máscara preta cobrindo a boca o aguarda. O homem agradece ao herói das sombras por ter vindo, mas o herói responde que não gosta de ser elogiado. O homem mascarado se ajoelha, afirmando que não pode ser salvo pelo herói das sombras. Ele então pede humildemente permissão para se aproximar. O herói o encara de cima, questionando por que deveria ajudar alguém que está sendo perseguido por seus antigos companheiros das sombras. O homem esclarece que são seus mestres que estão atualmente sob ataque de bandidos. Quando o herói pergunta o que isso tem a ver com ele, o homem simplesmente diz que não há problema se ele decidir não ajudar. Apesar de suas palavras, ele salta do penhasco, declarando que vai salvar pessoas novamente hoje. Abaixo, bandidos se aproximam de uma carruagem enquanto seus guardas gritam para que eles se afastem. Os guardas da carruagem estão travando uma luta desesperada, suas espadas se chocando contra as lâminas dos bandidos enquanto gritam ordens para proteger a dama lá dentro. De dentro da carruagem, Mires Aramireia surge, proclamando que também lutará. Um guarda ordena freneticamente que ela volte para dentro, alertando sobre o perigo. Nesse momento, um grande líder bandido mascarado aparece, anunciando que veio pela vida da dama. O líder dos bandidos ruge para que ela morra, descendo sua espada maciça sobre ela. Mires se encolhe, fechando os olhos com força em terror enquanto clama por alguém, qualquer um, para ajudar. No momento em que a arma do líder dos bandidos estava prestes a cair, ela observou uma figura sombria descer do céu. Com um impacto estrondoso, o recém-chegado esmagou a cabeça do bandido sob seus pés, salvando-a no último instante. Ele olhou para o homem caído com desprezo, repreendendo o canalha por ter tanto prazer em tentar matar uma jovem. Ela só conseguia olhar para seu misterioso salvador, com os olhos arregalados de incredulidade. Seu salvador virou-se para encará-la, afirmando que as perguntas poderiam esperar, pois não era hora para formalidades. Ao observar sua máscara simples e traje preto, uma percepção a atingiu. Ela sussurrou o nome em voz alta, questionando se ele era realmente o lendário herói das sombras. Ignorando a pergunta dela, ele se dirigiu a todo o campo de batalha. Declarou que não permitiria a ninguém a liberdade de trair ou ferir outrem. Para aqueles que restringiriam a felicidade dos outros, ele imporia um vínculo apropriado. Erguendo a mão, ele conjurou um anel de luz brilhante e o lançou em direção aos céus, proclamando sua intenção de vincular o mundo. Com um único gesto, o herói das sombras libera uma onda massiva de escuridão turbulenta. O chão entra em erupção, lançando bandidos e guardas no caos enquanto gritam de terror e confusão, com a maré sombria se erguendo para consumi-los. A sombra se transforma em um tsunami monstruoso, um grande mar escuro que avança, prestes a engolir a carruagem e todos que estão em seu caminho. Sob a luz da lua cheia, o mar de sombras desaba, seu poder sombrio subjugando completamente o campo de batalha e silenciando o conflito. Quando o caos diminui, uma quietude profunda recai sobre a paisagem. A carruagem agora descansa em segurança sob um céu tranquilo e estrelado. O herói das sombras se move pelos destroços, verificando o último dos bandidos caídos. A nobre que ele resgatou se aproxima dele enquanto um de seus guardas oferece um pedido de desculpas, que o herói rapidamente dispensa, dizendo-lhe para não se preocupar. Ela se apresenta formalmente como Alisia Amexista, filha do Conde Amexista, e agradece por tê-lo salvado. Ele desvia o olhar, afirmando que não o fez pela gratidão deles. Sua postura muda abruptamente.
Ele declara que não tem nome, mas se precisam chamá-lo de algo, devem ouvir bem. Com uma intensidade repentina, ele aponta para o próprio rosto e grita, Fi. Sua declaração paira no ar da noite, deixando a Lizzie e seus guardas olhando em um silêncio atônito. Ela repete hesitantemente o nome, Fi. Ele confirma que este é seu nome verdadeiro, avisando-a que o impostor tem usado o título de Herói das Sombras ultimamente. Ele insiste que eles se lembrem de seu nome verdadeiro e partam. Ele então faz uma pose dramática, sentando-se com um floreio. Ele os apressa para partirem rapidamente, brincando que pode haver um bis da plateia. Os guardas e a Lizzie só conseguem olhar, perplexos, enquanto um guarda concorda timidamente. Ele partiu, uma silhueta solitária caminhando por uma estrada coberta de neve sob um céu estrelado. De sua janela, a Lizzie Mephisto observava desaparecer, sua voz ainda ecoando em sua mente. Em outro lugar, numa luxuosa câmara de banho, Kalua Scarlet e a Santa, Mires Aramireia, relaxavam numa banheira ornamentada. Kalua comentou sobre como o banho era maravilhoso, mas Mires parecia pensativa, observando que o herói das sombras de quem ouvirá falar era diferente da pessoa que conheceu. Ela então explicou para uma Kalua surpresa que só queria conversar um pouco, na esperança de passar o tempo até o retorno de Phil. Atrapalhada com o tom familiar da Santa, Kalua respondeu que era uma grande honra. Kalua, corando na água morna, confessou sua admiração, dizendo a Mires que ela parece tão madura e que acha isso invejável. Diante da expressão confusa da Santa, Kalua esclareceu seu desejo de se tornar uma mulher madura como ela. Seus olhos então caíram, comparando seu próprio físico ao de Mires com um toque de decepção. Sua postura alegre desapareceu, substituída por uma melancolia silenciosa. Olhando para as mãos submersas na água, Mires confessou que ela também deseja se tornar uma mulher madura, assim como sua irmã mais velha, Kira. A revelação surpreendeu Kalua. Outra jovem na banheira interveio, apontando que simplesmente chamar alguém de irmã não torna isso verdade. Mires sorriu gentilmente, esclarecendo que estava falando da pessoa que está sempre cuidando dela. Em um salão ensolarado, a Santa, Mires Aramireia, senta-se com um sorriso gentil, comentando consigo mesma que uma jovem chamada Kira está se tornando bastante madura, assim como Kalua. Em outro lugar, em um banho quente, a jovem em questão espirra água animadamente, declarando para Kalua que seu objetivo é se tornar uma mulher adulta como sua irmã mais velha. Para conseguir isso, ela proclama que comerá muita comida. Sua declaração alegre arranca uma risada discreta de Kalua, que acha a seriedade da menina cativante. A menina responde com um sonoro sim, enquanto Kalua se desculpa por estar perdida em pensamentos. A cena muda violentamente para uma floresta escura, onde o líder dos bandidos capturado ofega enquanto sua cabeça é forçada para trás, sua derrota absoluta. De pé sobre a pilha de bandidos inconscientes, o herói das sombras pondera seu próximo movimento, decidindo lidar com eles antes que acordem. Seus pensamentos são interrompidos pelo som de um passo, e ele se vira bruscamente, alertado para uma nova presença. Uma jovem de cabelos loiros, vestida com um hábito de freira, está parada ali com um enorme martelo de guerra apoiado no ombro. Com um sorriso brincalhão, ela pergunta se a luta já acabou. O herói das sombras se dirige a ela com cautela, avisando que é perigoso para uma jovem andar sozinha à noite. Ela solta uma risada alegre, sem se intimidar com o aviso dele. Em vez disso, ela pergunta de forma brincalhona se isso significa que ele a escoltará para casa em segurança. Ele estuda o traje dela, reconhecendo o hábito de freira. É o mesmo estilo usado por Mires, o que o leva a concluir que ela deve ser uma verdadeira membra do clero. Ela continua falando, mencionando que ouviu dizer que alguns arruaceiros estavam causando problemas e que os convidados ficaram satisfeitos com o resultado. Ela então se dirige a ele diretamente, afirmando que ele ajudou pessoas novamente hoje, o herói das sombras. Ele começa a negar, mas ela o interrompe, sua atitude brincalhona desaparecendo enquanto encara nos olhos e pronuncia seu nome verdadeiro com uma certeza desconcertante, Phil Salemabart. Ele tenta desviar do assunto, apresentando-se pelo pseudônimo Fi. Ignorando o fato de ela saber seu nome verdadeiro, ele sugere que deixem as coisas como estão e, atrevidamente, oferece-se para acompanhá-la no que ele chama de um encontro ao luar. A freira guerreira parece considerar a oferta dele, perguntando se ele a acompanhará novamente na próxima noite. Ele concorda prontamente, embora ela observe que ele parece ser um homem com muitos segredos. Ele ri, descartando a observação dela. Ele insiste que é apenas uma pessoa comum e acha estranho que uma garota tão parecida com a Santa esteja em sua companhia. Ela concorda em adiar o encontro deles, afirmando que não tem mais nada a tratar com ele por hoje. O herói mascarado fica a pensar o quanto essa mulher misteriosa realmente sabe sobre ele. Sem aviso, ela brande seu enorme martelo de guerra para baixo sobre os bandidos amarrados, obliterando-os em um golpe brutal e explosivo. O herói das sombras congela, seus olhos se arregalando em descrença diante da pura violência do ato. Limpando um pouco de suor da testa, a freira guerreira declara casualmente que os vilões do dia foram devidamente eliminados. Enquanto o herói das sombras observa, uma jovem corre para a clareira, anunciando alegremente que o trabalho de sua irmã mais velha terminou. Ela diz à freira que um banho e lanches a esperam quando ela voltar. A atenção da freira guerreira volta-se abruptamente para o herói das sombras, sua expressão endurecendo. Ela lhe pergunta diretamente se ele sabia que vilões devem ser eliminados com crueldade absoluta. Phil Salemabart senta-se sozinho, observando uma vasta multidão que o aplaude. Uma faixa celebrando o herói das sombras é visível entre eles. Ele nota silenciosamente para si mesmo que alguém ainda não partiu. Seus pensamentos se voltam para seus problemas recentes. Seu volume de trabalho aumentou. A situação da segurança piorou e seu irmão, Dan, tem perseguido implacavelmente Mires Aramireia.
Zan tenta reivindicar Miris como sua mulher, mas ela o rejeita friamente, afirmando que não tem intenção de ser rebaixada ao nível dele e dizendo para ele parar de falar com ela. Sua mente também vagueia para outro evento recente, o encontro com a misteriosa freira guerreira do outro dia. Ele se pergunta quem, ou o que, ela realmente era. Sua contemplação é interrompida quando sua criada, Kalua Scarlet, invade o quarto, anunciando que um convidado chegou. Assustado, Phil exige saber quem o visitaria a essa hora, reclamando que seus problemas estão se acumulando. Com uma expressão séria, Kalua revela a identidade da visitante, a princesa. O título evoca a história do reino de Lirak, uma nação conhecida por suas 3 princesas, retratadas aqui em uma ilustração ao lado de seu pai, o rei. Este relato histórico continua, explicando que as 3 princesas foram educadas desde tenra idade especificamente para apoiar o príncipe herdeiro. Uma tornou-se habilidosa em artes marciais, enquanto outra se destacou em intelecto, tornando-se uma grande princesa. O pensamento dessa grande princesa, renomada por seu intelecto, faz a imaginação de Phil correr solta, e ele começa a babar de antecipação. A convidada que chegou é de fato da realeza, Nicola Lirak, a segunda princesa do reino de Lirak. Ela pede desculpas pela espera, mas Phil está atordoado demais para responder. Ela graciosamente diz a ele para não se preocupar, pois entende que ele deve estar ocupado. Enquanto Phil processa a situação, uma memória breve e intensa das capacidades de sua criada passa por sua mente. Em um ringue de boxe, Kalua se inclina sobre um oponente abatido, avisando que o jab de uma mulher bonita é duro. Ela avisa que um direto pode vir em seguida e que ele deve se esforçar para não ser nocauteado. De volta ao presente, a tensa reunião é interrompida por outra chegada. Miris Aramireia se aproxima da princesa Nicola, perguntando diretamente se ela é a mulher perversa dos rumores. Sem esperar por uma resposta, ela se apresenta como a santa. Atrás dela, Phil se pergunta como ela conseguiu tal informação. Ignorando a acusação da santa por um momento, o olhar da princesa Nicola pousa sobre a empregada. Ela comenta que já faz um tempo, dirigindo-se diretamente a Kalua. Kalua, com uma expressão neutra, concorda silenciosamente. Ela continua, afirmando que ouviu rumores de que Kalua estava trabalhando como empregada e pergunta se é realmente o caso. A princesa acrescenta que não apenas ela, mas todo o mundo da alta sociedade tem comentado sobre o desaparecimento de Kalua. Enquanto Kalua permanece em silêncio, Miris comenta que a situação é bastante interessante e sugere que discutam os detalhes durante um chá algum dia. Kalua reflete internamente sobre a estranheza da situação, reconhecendo que normalmente seria impensável a filha de uma casa ducal servir a um mero conde. Após um breve e quase insincero pedido de desculpas de Miris por sua explosão anterior, Phil intervém para redirecionar a conversa. Com um sorriso agradável, ele pergunta formalmente à princesa Nicola o propósito de sua visita. A princesa afirma que seu propósito é exatamente o que estava escrito na carta que enviou. Um brilho agudo surge nos olhos de Phil ao confirmar seu entendimento, sua postura agradável desaparecendo. Ao lado, Kalua nota com preocupação que ele entendeu imediatamente. Inclinando-se para mais perto, Miris sussurra para Phil, mencionando o convite para a festa de aniversário do príncipe herdeiro e perguntando se é sobre isso que a princesa deseja discutir. Phil confirma que, é claro, comparecerá como um nobre de sua casa, provocando um simples reconhecimento da santa. Ele se recosta, um leve sorriso brincando em seus lábios. Internamente, ele admite que ser celebrado como o herói das sombras é, de fato, um prazer. A princesa Nicola então fala abertamente, abanando-se enquanto menciona o quão invejosa está por seu irmão falar tão bem do herói das sombras. Ela declara que toda a conversa deles está prosseguindo sob a suposição de que ele é quem eles procuram. Percebendo a armadilha, Kalua se inclina para sussurrar um aviso. Ela explica que o verdadeiro propósito da princesa é confirmar a identidade dele. Se as coisas continuarem assim, seu status como herói das sombras será consolidado, e ele será forçado a retornar. Sua expressão endurece com a constatação. Ele entende que, se o príncipe herdeiro souber disso, ele será indubitavelmente usado como um peão político. Ele decide que precisa forçá-los a reconhecer sua identidade aqui e agora, em seus próprios termos. Ele se vira para Miris, que cora, perguntando em pânico se ele está se despindo para ela. Ele rapidamente esclarece que isso faz parte de seu plano e pede a ela que transmita à princesa Nicola que ele não é o herói das sombras. A princesa Nicola, ouvindo isso, observa incrédula, questionando se ele está realmente contando uma mentira. Seu olhar se intensifica enquanto ele se inclina para mais perto de Miris, insistindo para que ela os engane habilmente e os convença de que ele não é o herói das sombras. Internamente, ele decide que este é o momento de usar a influência da santa, reconhecendo que todo o seu futuro agora depende da cooperação dela. A declaração atinge a princesa Nicola com a força de um golpe físico. A ideia de uma mentira vinda da famosa e pura santa é demais para processar. Atordoada, ela só consegue gaguejar seu próprio nome em descrença. Ao lado de um estoico Phil Salemabart, Miris Aramireia faz uma declaração firme para a princesa Nicola. Com convicção, ela afirma que Phil definitivamente não é o herói das sombras. Ele fecha os olhos, estremecendo internamente com a falsidade descarada. Essa negação, no entanto, apenas alimenta a suspeita da princesa Nicola. Ela aponta as falhas na história. Phil não a ajudou, não possui roupas pretas e não usa magia. Portanto, ela deduz, para que ele tenha ajudado a santa, ele deve possuir a magia do herói das sombras. Quando Miris abre a boca para falar novamente, Kalua rapidamente a cobre com a mão. A princesa Nicola grita para Phil parar, avisando-o para não cavar um buraco ainda mais fundo. Kalua resmunga que foi um erro confiar em Miris para isso. Sobrecogida, a princesa Nicola se abana, admitindo que se deixou levar pelo momento, mas que pretendia confirmar a identidade dele.
Em resposta à pressão, Phil anuncia sua decisão. Ele está deixando a casa do Issalemabart. Ele instrui Kalua a se preparar para sua partida, declarando que abandonará o nome de sua família. Ela observa, decidindo não insistir mais no assunto. Ela reflete que não deseja chatear o irmão, então vai se conter por enquanto. Ao se virar para sair, Phil reflete sobre o encontro. Ele conseguiu encerrar a conversa sem revelar mais nada, mas entende que, se o herói das sombras for considerado um inimigo do Estado, ele será considerado um elemento perigoso. Ele percebe com certeza que os rumores são verdadeiros. A princesa Nicola é uma estrategista formidável. A princesa se despede, convidando Mires para uma festa antes de partir. Enquanto Mires agradece, Phil fica ao lado, pensando consigo mesmo que o confronto, por enquanto, acabou. No entanto, uma vez dentro de sua carruagem, os pensamentos da princesa Nicola se agitam. Ela se pergunta por que nunca recebeu uma resposta à sua carta, lembrando que havia informado especificamente o mordomo do Issalemabart sobre sua intenção de enviar um convite. Ela conclui que deve haver outra razão para o aparecimento de Phil. Ela olha diretamente para Phil, com um sorriso conhecedor no rosto, e pergunta se ele já a salvou alguma vez. A pergunta o pega completamente de surpresa, seus olhos se arregalando em choque. Ele gagueja, com o suor brotando em sua testa, insistindo que não tem memória de tal evento. Escondendo sua expressão atrás do leque, a princesa Nicola concorda em deixar o assunto de lado por enquanto. Ela então se inclina para mais perto, sussurrando para ele que esta festa em particular parece ter um número extraordinariamente alto de oficiais da igreja presentes em comparação com os anos anteriores. Ela o adverte para ter cuidado, notando a presença de figuras influentes que normalmente não comparecem a tais eventos. Com isso, ela se retira, deixando Phil para ponderar suas palavras enquanto Mires espia de seu esconderijo. Vários dias se passam. Ele agora está em um estado de pura euforia, exclamando que precisa se preparar agora que sua visita ao castelo está confirmada. Mires, aliviada que a comoção recente diminuiu, pergunta se está tudo bem ele ir, e ele garante que seria um desperdício não ir. Seu bom humor é contagiante enquanto ele observa que o número de curiosos diminuiu, deixando-o feliz para seguir para a mansão. Mires, agitando as mãos em confusão, pergunta para onde exatamente ele pretende ir enquanto se aproximam dos portões ornamentados de uma grande propriedade. Enquanto caminham pelo caminho, ele explica que pensou em mostrar a ela um lugar novo hoje. Ele descarta a ideia de ficar dentro da mansão, acreditando que seria muito sufocante para ela. Ele se vira para ela, mas ela insiste que aproveita todos os dias que passa na mansão. Sem se abalar, ele promete mostrar a ela um lugar ainda mais agradável. O lugar para onde ele os leva é um pátio de pedra preenchido pelo choque do aço. Um guerreiro formidável e de armadura pesada treina com vários outros cavaleiros. Phil e Mires param abruptamente, surpresos com a cena, enquanto ele se pergunta onde foram parar. O treino cessa quando os cavaleiros notam a chegada deles. O grande guerreiro levanta seu visor, um largo sorriso se abrindo em seu rosto enquanto ele dá as boas-vindas calorosamente a Mires. Ela, por sua vez, cumprimenta todos os homens, enquanto Phil fica para trás de braços cruzados, com uma expressão de resignação cansada no rosto. Ele se dirige ao capitão dos cavaleiros, propondo que os cavaleiros da igreja se juntem à sessão de treinamento. Phil explica que não seria um inconveniente, já que suas tarefas atuais envolvem principalmente a proselitização, deixando-os com tempo de sobra. O capitão parece aceitar prontamente, reconhecendo a situação. Com o assunto resolvido, o capitão dos cavaleiros declara que o treinamento começará. Phil volta sua atenção para Mires, dizendo a ela que se isso ajudar a fortalecer sua capacidade de se proteger, então é motivo mais do que suficiente para oferecer ajuda de sua família. O rosto de Mires cora enquanto ela olha para baixo, comovida por suas palavras, e oferece um agradecimento silencioso. Kalua Scarlet observa com uma intensidade silenciosa, punhos cerrados, enquanto observa um esquadrão de cavaleiros treinando. Perto dali, Mires pergunta a Phil se Kalua também está participando do treinamento para sua própria proteção. Phil confirma a participação dela, mas esclarece que ela está presente para dar instruções, para a surpresa de Mires. Ele continua com um leve sorriso, explicando que o que ele realmente quer mostrar a elas é uma demonstração de treinamento antimago. Quando o exercício começa, os cavaleiros cercam Kalua. Num piscar de olhos, ela desaparece do meio deles, deixando os soldados perplexos. Mires ofega, perguntando-se em voz alta se ela simplesmente desapareceu. Ela reaparece como um borrão de movimento fluido, passando pelos cavaleiros e derrubando-os com golpes precisos e devastadores. Seus movimentos são rápidos demais para serem acompanhados enquanto ela incapacita um após o outro com uma eficiência brutal. Seu foco é absoluto. Ela pensa consigo mesma que um dos dois é ele, e a outra é ela, Kalua. Observando a demonstração, Phil reflete sobre o poder dela. Ele entende que, se ela conseguir superar a fraqueza física inerente de um mago, poderá ter sucesso nesta mansão. Ele se maravilha com como uma garota tão esbelta pode possuir tal força, o nome dela ecoando em seus pensamentos. Este é o poder para estar ao lado de seu parceiro desejado, a qualquer momento, sob quaisquer circunstâncias. Daquele ideal singular, 3 grandes magias nasceram. Kalua atravessa o campo de treinamento, uma personificação viva de seu poder. A primeira delas é a melhora da velocidade. Nesse estado, a velocidade se torna peso, e o peso se torna poder, permitindo que ela compense a falta de força física com uma força avassaladora. A terceira magia é o reforço corporal, que lhe concede a durabilidade para suportar a imensa tensão física e resistência do ar de se mover em um mundo que ultrapassa a velocidade do som. Sua demonstração de poder deixou os espectadores atônitos. Phil Salemabart comentou que, embora não fosse chamativo, o campo de batalha que ela criava era inegavelmente real.
Ao lado dele, Miris Aramireia só conseguia sussurrar, maravilhada, o quão incrível aquilo era. Tendo concluído a demonstração, Kalua Scarlet limpou a poeira das mãos. Ela anunciou que era o suficiente por hoje, notando com certa satisfação que os cavaleiros haviam durado mais do que nas sessões anteriores. Os cavaleiros derrotados só podiam gemer no chão, forçados a reconhecer a própria imaturidade diante da habilidade dela. Quando Kalua se virou, Phil e Miris se aproximaram, agradecendo-lhe pelo trabalho duro e parabenizando-a pelo bom desempenho. Enquanto se afastavam do campo de treinamento, Phil considerou que ela tinha sido particularmente implacável. Ele ofereceu a ela uma recompensa, perguntando se havia algo que ela quisesse, talvez algumas roupas novas. Em seguida, ele mudou de assunto, decidindo que deveriam visitar a família de Miris em breve, fazendo com que Kalua concordasse enquanto notava a mudança abrupta de assunto. Os três continuaram por um caminho coberto de vinhas quando Phil anunciou que também estava na hora de ele partir. Kalua imediatamente perguntou para onde ele estava indo. Ele parou, inclinando-se para trás com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, e declarou simplesmente que era hora de seu relatório periódico. Com isso, ele despediu Kalua e Miris, dizendo-lhes para irem na frente. As duas mulheres partiram pelos jardins exuberantes e cheios de rosas. Seu destino era o Ducado Scarlet. Dentro de uma grande propriedade, Phil sentou-se em frente a Alice Scarlet, o chefe da casa do Cal e pai de Kalua. Alice o cumprimentou calorosamente, pedindo uma atualização sobre a condição de sua filha. Durante a refeição, Phil relatou que Kalua estava bem, como sempre, e que sua disciplina era tal que ela fazia viagem para visitá-lo uma vez por mês. Alice refletiu que ela parecia bastante enérgica, e então perguntou por que Phil, o renomado herói das sombras, confiaria sua filha a ele, questionando se era porque ela seria um incômodo de outra forma. A pergunta fez Alice cair na gargalhada. Ele se desculpou, embora Phil permanecesse impassível. O Duque relembrou como sua filha havia anunciado subitamente seu desejo de servir ao herói das sombras, uma declaração que deixou tanto ele quanto sua esposa completamente sem palavras de choque. Na entrada da propriedade Scarlet, o Duque Ares Scarlet ofega de alívio. Ele explica que ficou chocado ao saber que sua filha, Kalua, havia sido levada à força para a casa de sua família após ser enganada por uma mulher mascarada. Ele suspeitou que algo estava errado quando o herói das sombras retornou, e seus medos foram confirmados. O Duque esclarece que, embora não tenha sido um sequestro propriamente dito, ele não estava pensando com clareza na hora. Ele se lembra de um nobre em uma festa que gostava de Kalua e mais tarde descobriu que a família desse nobre empregava uma guilda do submundo. Essa conexão, ele explica, levou a um grande incidente. Nas sombras de um beco, o herói das sombras agradece a Santa, Miris, admitindo que não saberia o que fazer se ela não o tivesse encontrado. Mais tarde, em seu disfarce civil como Phil Salemabart, ele diz ao Duque que foi bom a guilda e o nobre terem sido pegos, acrescentando que o Duque deveria se orgulhar mais de seu próprio poder discreto. Ele concorda, rindo, que Phil faz bem o seu trabalho. O Duque observa que, enquanto a garota travessa de sua casa foi exposta, sua própria filha foi bem criada e cresceu rapidamente. Phil concorda silenciosamente, com uma expressão pensativa no rosto. Durante uma refeição, o Duque expressa seu desejo de que Phil se case com Kalua em breve. Ele confessa se sentir um pai inútil nos últimos 2 anos, enquanto Phil esteve ao lado dela. Ele então muda de assunto, perguntando sobre a reputação atual de Phil como herói das sombras. Ele descarta a própria pergunta, no entanto, dizendo que o mais importante é a felicidade de sua filha. Com um sorriso caloroso, ele declara que, contanto que ela esteja feliz, isso é tudo o que importa. Phil escuta atentamente, refletindo internamente que ainda não pode fazer tal promessa. Ele não sabe quais são os verdadeiros sentimentos de Kalua e sente que pode ser desqualificado como nobre por isso. Sua determinação se fortalece. Ele olha diretamente para o Duque e jura que irá, com certeza, fazer Kalua feliz, garantindo que ela nunca se arrependerá de ter vindo até ele. Ele pede ao Duque que confie sua filha aos seus cuidados. Visivelmente comovido, o Duque simplesmente responde, é mesmo. Uma semana depois, o magnífico castelo de Lyrac se ergue imponente, com seus terrenos repletos de carruagens e convidados. Lá dentro, um grande baile está em pleno andamento. Em meio aos candelabros cintilantes e ao piso quadriculado, a princesa Nicola, vestida com um elegante vestido preto, observa a vasta multidão com os olhos arregalados, exclamando com a enorme quantidade de pessoas. Ela observa surpresa enquanto Miris Aramireia, a santa, faz uma entrada deslumbrante. Afastando-se de seu branco puro habitual, Miris veste um elaborado vestido preto, com decorações que brilham como estrelas contra o céu noturno. A impressionante coordenação de Pequena Diabinha é tão inesperada que deixa a princesa Nicola momentaneamente sem palavras. Após a chegada dramática da santa, Kalua Scarlet aparece, proporcionando um contraste radiante. Ela está vestida com um vestido branco puro, uma escolha feita para complementar perfeitamente seu cabelo avermelhado, criando uma imagem de beleza estonteante que cativa todo o salão. Observando da multidão, Phil fica hipnotizado, pensando que a beleza dela é quase criminosa. Enquanto os convidados murmuram em admiração, um jovem nobre se aproxima de Phil, expressando seu alívio por a santa ter chegado ao castelo em segurança após o ataque que sofreu há um mês. Ele comenta que, embora nenhum tolo ousaria causar problemas no Palácio Real, é impossível ser cuidadoso demais. Phil escuta em silêncio, com uma expressão pensativa. Sua contemplação é interrompida quando um nobre mais velho aponta diretamente para ele, sua voz ecoando pelo salão. Você é o herói das sombras. A declaração envia uma onda de choque pela multidão.
Imediatamente, outros nobres avançam, gritando ansiosamente propostas de casamento em nome de suas filhas, criando uma cena caótica. Oprimido pela tensão repentina e intensa, Phil faz uma careta. Eu sou algum produto novo, ele murmura baixinho, sentindo-se como um pequeno animal sendo cercado e exibido para o benefício dos nobres. Vendo o perigoso aglomerado de pessoas, os assistentes da santa rapidamente a escoltam para longe da comoção para falar com oficiais da igreja. Phil acena rapidamente com a cabeça em aprovação, dizendo-lhes para levá-la para um lugar seguro, enquanto ele e Kalua são deixados para enfrentar a multidão. Enquanto a multidão se aproxima, Kalua se vira para Phil, com uma expressão séria. Ela o questiona sobre os rumores de que o Duque Scarlet deu sua bênção ao casamento deles antes mesmo de terem discutido o assunto apropriadamente, apontando a impropriedade da situação, dado seu status atual como empregada. Atrapalhado, Phil pergunta se eles podem discutir isso mais tarde. Ele se inclina para mais perto, sussurrando com urgência. Por enquanto, existe uma boa maneira de silenciar essa história de Herói das Sombras. Ele sugere que eles apenas tentem aguentar a tempestade por enquanto e descubram uma maneira de escapar do salão. Kalua o encara atentamente e responde que tem uma ideia. Ao ouvir o plano dela, o rosto de Phil se ilumina com confiança renovada. Claro! Você é minha parceira, ele exclama, cerrando os punhos com determinação. Estou contando com você. Perto dali, Mires os observa, notando para si mesma que seu mestre parece estar evitando qualquer conversa sobre noivado. No momento em que finalizam sua estratégia, uma voz clara e autoritária corta o barulho do salão de baile. A princesa Nicola dá um passo à frente, capturando a atenção de todos os convidados ao fazer uma declaração surpreendente. Meu noivado está prosseguindo. Em meio ao silêncio atônito que se seguiu à declaração da princesa, o olhar de Phil Salema Bart se voltou para cima. Um leve sorriso conhecedor surgiu em seus lábios enquanto ele apoiava o queixo nas mãos entrelaçadas. Sua voz cortou a tensão. Ué? Com licença, Kalua-san. Em um grande e lotado salão, Kalua Scarlet silencia a nobreza reunida com uma única e chocante declaração. Seu noivado está prosseguindo conforme o planejado. O anúncio paira no ar, recebido com o silêncio atônito dos convidados, incluindo um homem imponente com um tapa-olho. A declaração imediatamente lança o salão ao caos. Nobres gritam incrédulos, protestando que não tinham ouvido nada sobre tal arranjo. Enquanto um homem vê uma oportunidade, Kalua é rapidamente puxada para longe da crescente confusão. Seu companheiro, o jovem nobre de cabelo castanho avermelhado, olha para ela com uma confusão estampada nos olhos. Ela encara seu olhar com uma resolução inabalável, explicando que tudo agora depende de Phil. Enquanto isso, sentado longe do caos, Phil Salema Bart aceita silenciosamente um copo de suco de uva, aparentemente alheio ao drama em que seu nome foi envolvido. Ele é abordado pela princesa Nicola, que lhe agradece por deixar de lado o noivado deles e o adverte para não se embebedar. Ele reflete sobre a ironia de que a falsa autoridade do Herói das Sombras nunca foi usada para ajudar a filha do Duque. Seus pensamentos são interrompidos quando Kalua se aproxima correndo, chamando seu nome com urgência. A princesa Nicola, agora em um impressionante vestido preto, confirma a ele que seus assuntos com a igreja estão terminados. Ela comenta que, embora ela e Miri sejam diferentes, elas compartilham uma característica, a incapacidade de negar alguém cujas convicções são fortes e confiáveis. Mas essa conversa é interrompida. Uma voz grave chama seu nome. O homem imponente com o tapa-olho de antes agora está diante dele, sugerindo que, à luz do ataque recente, Phil deveria estar mais atento. Suas palavras atingem Phil como um golpe físico. A cabeça do jovem pende, o suor brotando em sua pele enquanto ele gagueja, incapaz de responder. Em uma súbita explosão de energia em pânico, ele salta por cima do homem, gritando para que ele se disperse. O homem observa em choque enquanto Phil foge, exigindo saber o que ele está fazendo. O homem, identificado como Roy Salema Bart, chefe da família, o encara com fúria. Ele questiona por que seu próprio filho fugiria dele. Uma memória dolorosa ressurge, um Roy mais jovem, imponente sobre uma criança aterrorizada, comentando cruelmente que a cabeça de seu filho é meramente uma ferramenta para medir poder, enquanto uma mulher que parece ser a mãe de Phil pede desculpas humildemente. Em outro lugar no salão, uma mulher de graça refinada, a Condessa Maria Salema Bart, cumprimenta Kalua Scarlet. Uma jovem que acompanha Kalua ofega em reconhecimento, identificando a Condessa como a mãe de Phil. A menina está completamente maravilhada, gaguejando que sua mente ficou tão em branco quanto uma estrela brilhante na presença da Condessa. Enquanto isso, Roy Salema Bart volta sua atenção para seu outro filho, Zan. Ele o questiona sobre os rumores que ouviu a respeito do noivado de Kalua, comentando com um sorriso de escárnio que ela parece ser o tipo de pessoa fácil de enganar e manipular. Sua voz se torna ríspida de raiva enquanto ele exige que Zan repita o que disse. Em resposta, Zan se joga no chão em uma reverência profunda e trêmula, oferecendo um pedido de desculpas sincero enquanto o som de vidro se estilhaçando ecoa por perto. Do outro lado do salão, a comoção não passou despercebida. A jovem com Kalua começa a chorar, angustiada por a cabeça de Phil ter sido transformada na forma de uma flor. Enquanto Kalua conforta a criança, a Condessa Maria suspira com uma resignação cansada, pedindo desculpas pelo problema constante que seu filho causa. Em uma reunião formal, uma jovem nobre loira em um vestido escuro se aproxima nervosamente de uma mulher de longos cabelos escuros. Ela se apresenta como Miris Aramireia. A mulher, Maria, sorri calorosamente, mencionando que ouviu falar dela por Kalua. O olhar da garota loira se volta para uma garota mais jovem de cabelos castanho avermelhados, confirmando sua identidade. Maria continua, explicando que recebe relatórios regulares sobre a situação e que a santa está hospedada em sua residência.
Ao fundo, seu marido, Roy, interage de forma brincalhona com seu filho pequeno de cabelo espetado, Zan. Ela então revela alegremente que também sabe que seu outro filho, Phil, tem agido como o herói das sombras. A declaração choca os outros. A jovem Kalua protesta que era um segredo, enquanto a garota que se autodenomina Miris implora para que Maria pare de provocá-los. Phil, parado ali perto, fica chocado que sua mãe sabia o tempo todo. Ele se vira para o pai, exigindo saber por que foi mantido no escuro sobre um assunto tão importante. Roy olha para o filho e revela a verdade. Ele é o capitão dos Cavaleiros Reais. Seu pai continua com severidade, afirmando que, uma vez que a identidade de Phil seja oficialmente conhecida, ele será formalmente convidado a se juntar às fileiras dos Cavaleiros. A voz de Roy se eleva, declarando que um mago é um recurso militar precioso que deve lutar pelo bem do país. Ele descarta quaisquer preocupações sobre seu território, dizendo a Phil para simplesmente delegar tais assuntos. Perto dali, um jovem Zan segura um vestido de babados e grita que ele bem que o avisou. Interrompendo a discussão, Maria puxa Phil para um abraço apertado, dizendo-lhe que ele é um menino gentil e que ficou muito feliz ao saber que ele estava ajudando as pessoas. Ela então diz firmemente ao marido que Phil herdará a casa e está absolutamente proibido de se juntar aos cavaleiros. Ela instrui Roy a se preparar para partir e a dar uma bronca em Zan. Seu tom se suaviza enquanto ela pede à santa que reze pelo bem-estar de Phil. Ela então se vira para Kalua, dizendo à menina que ela é como uma filha para ela e a convida para tomar chá novamente em breve. Resignado, Roy concorda, embora resmungue que Zan provavelmente estragará tudo. Ele então chama por Phil. Roy olha para Maria, confessando que, embora estivesse tentado a seguir seus desejos, não podia. Ele expressa seu imenso orgulho por ter criado um filho tão bom. Maria sorri, contente com suas palavras. A uma curta distância, Phil observa a troca de palavras de seus pais com uma expressão quieta e pensativa. Ele é dominado pela emoção, pensando consigo mesmo que nunca conseguiria dizer tais coisas. Um profundo sentimento de orgulho por seus pais o invade. Ele se sentava à mesa durante um grande baile, onde uma jovem nobre ao seu lado comentou sobre a atmosfera estranha, uma mistura de culpa e excitação. Outra jovem, Kalua, concordou, observando que formavam um belo grupo. Do outro lado do salão de baile lotado, seus pais, Roy e Maria, dançavam juntos. Enquanto se moviam graciosamente, Roy olhou para um anel em sua mão, afirmando silenciosamente seus pensamentos. A atenção dos convidados foi então atraída para o anfitrião, o príncipe herdeiro Kun Lirak do reino de Lirak. Ele se postou diante da assembleia, agradecendo-os por celebrarem seu aniversário e incentivando todos a aproveitarem as festividades. Após seu discurso, o príncipe herdeiro aproximou-se do jovem trio. Phil, junto com Kalua Scarlet e a princesa Nicola, ajoelhou-se para oferecer suas felicitações. O príncipe agradeceu a Phil Salemabart e expressou seu prazer por Lady Kalua também poder comparecer, deixando um Phil embaraçado gaguejar em resposta. A princesa Nicola então sorriu calorosamente, dizendo a Phil que estava muito feliz em vê-lo novamente. Ele retribuiu o sorriso, respondendo que sentiu o mesmo. Mais tarde, enquanto observavam os irmãos reais sentados em seus tronos, Kalua se inclinou em direção a Phil. Ela perguntou se ele havia notado que a outra princesa estava ausente, explicando que com a guerra no sul, a primeira princesa provavelmente estava sendo mantida afastada na linha de frente. Ele absorveu essa informação com um sentimento de pavor. Significava que seu pai estava presente apenas como guarda do príncipe herdeiro, quando poderia simplesmente ter orado pela vitória de longe em vez de comparecer à festa. De seu trono, a princesa Nicola comentou com seu irmão que realizar tal festa era uma medida necessária para tranquilizar os cidadãos. Kalua continuou a observá-los atentamente. Sua expressão endureceu quando ela se virou de volta para Phil, exigindo com raiva saber por que ele não tinha ouvido falar da situação. Ela declarou que a guerra tinha acabado de começar e que se ele tivesse mencionado ir para o campo de batalha, ela o teria impedido. De repente, a voz do príncipe herdeiro interrompeu, dirigindo-se diretamente a Phil. Ele perguntou o que Phil tinha ouvido sobre o herói das sombras. Phil congelou, um nó se formando em seu estômago. O príncipe observou que, embora não houvesse provas, ele se perguntava se havia uma centelha de verdade nos rumores, sorrindo ao acrescentar que onde há fumaça, há fogo. Phil só conseguiu concordar de forma tensa. Ele gagueja, com o suor nervoso brotando em sua testa enquanto oferece uma explicação bizarra. Ele afirma ser um fã do herói das sombras, a ponto de colecionar suas roupas. Sua resposta estranha parece satisfazer a realeza por enquanto. Curvando-se profundamente, Phil agradece ao príncipe herdeiro, que o dispensa para aproveitar a festa. Enquanto o jovem nobre se afasta, o príncipe Kun comenta com sua irmã, a princesa Nicola, que Phil não ultrapassou seus limites, assim como ela havia previsto. A princesa, no entanto, adverte seu irmão para ser mais cuidadoso no futuro. Afastando-se da presença real, Phil é abordado por Kalua Scarlet. Ela sugere que eles podem conversar com mais calma mais tarde, observando que a princesa Nicola parece ter conseguido escapar daqueles que tentavam encurralá-la. Um sorriso sombrio e triunfante se espalha pelo rosto de Phil ao perceber que sua maior preocupação desapareceu em um instante. Com isso, ele pensa, seu corpo agora é seu para comandar. Sua recém-descoberta sensação de liberdade ecoa pelos grandes salões da propriedade real, o palco para as intrincadas manobras sociais do dia. Em um momento de tranquilidade, longe das festividades, Phil Salemabart se encostou no parapeito de uma sacada, suspirando de exaustão. Sua fadiga vinha da agitada reunião social que acontecia abaixo. Ele deveria estar participando de uma festa para arranjar casamentos, mas sua família e Miris haviam saído com pessoas da igreja, deixando-o para refletir sobre como sua liberdade estava lentamente se esvaindo.
Um som repentino tirou de seus pensamentos. O som era a voz alegre da princesa Nicola, que o havia encontrado na sacada. Acenando animadamente, ela gritou que estava ali. Phil a encarou em choque, uma lembrança do encontro dela com seu alter ego mascarado passando por sua mente. Antes que ele pudesse responder, um grito furioso ecoou da festa lá embaixo. Era o príncipe herdeiro, Kwon, gritando de raiva. A princesa Nicola olhou para baixo, com um lampejo de surpresa no rosto. Ignorando o surto do príncipe, a compostura de Phil se desfez. Ele agarrou a princesa, com a voz trêmula, exigindo saber por que ela o estava repreendendo e por que não havia negado os rumores de que ele era o herói das sombras. Ela permaneceu impassível diante do aperto desesperado dele, explicando calmamente que tinha suas razões. Se ela tivesse negado os rumores, explicou ela, ele teria recebido ainda mais informações. Ela admitiu que achava Herói das Sombras um pseudônimo estranho, mas que o considerou convincente. Após oferecer sua explicação, ela inclinou a cabeça profundamente em um pedido de desculpas formal e sincero. O pedido de desculpas dela o fez perceber que ele havia sido irracional. Ele a soltou, admitindo que a culpa era dele e se desculpando também. Uma pergunta então lhe ocorreu. Ele havia sido salvo por ela, mas retribuir o favor, então como ela sabia o nome dele? Ela se endireitou, com um sorriso confiante e conhecedor se espalhando por seu rosto. Ela declarou que, apesar das aparências, possuía uma memória excelente e nunca esquecia uma voz que tivesse ouvido nem que fosse uma vez. Ela continuou, explicando que, embora tivesse suas suspeitas, ouvi-lo falar agora confirmou tudo. Phil ficou olhando, boquiaberto, percebendo que havia cometido um erro ao subestimar sua interlocutora. Ele está em uma sacada com vista para a cidade quando Miris Aramireia se aproxima com um sorriso gentil. Ela pergunta se ele está bem, observando que é incomum vê-lo em uma reunião de outros nobres. Ao fundo, outros convidados murmuram entre si, um deles comentando que ele deveria ter falado com eles. A atenção dela então se volta para um pequeno pingente de cruz que ele usa. Assim que ele confirma ser seu, ela explica que toda a sua família é de devotos seguidores da fé. Ela se pergunta em voz alta se é estranho uma família inteira ser tão devota à igreja, especialmente considerando seu status de grão-ducado. Ela rapidamente esclarece que não é uma crente excessivamente zelosa, mas sente que é errado falar mal deles, antes de se desculpar por devagar. Sua expressão se torna séria enquanto ele considera as palavras dela, contemplando a realidade das disputas entre facções internas da igreja. Percebendo a mudança em seu comportamento, Miris fica nervosa, lamentando como a conversa lançou uma sombra sobre a festa. Ele então a questiona diretamente sobre a facção do julgamento, reconhecendo estar ciente de que a igreja está atualmente dividida em dois grupos opostos. Ela confirma, identificando os dois grupos como a facção conservadora e a facção do julgamento. Ela elabora sobre suas diferenças fundamentais. A facção conservadora, ela explica, busca manter o estado atual das coisas, espalhando os ensinamentos da Deus enquanto respeita crenças diversas. A facção do julgamento, no entanto, é fundamentalmente a mesma, mas adota uma postura radical. Eles estão determinados a eliminar aqueles que consideram maus e imperdoáveis. Em termos mais simples, ela conclui, a facção do julgamento age como executor em nome da deusa. Phil observa sombriamente que chamá-los de seita não é um exagero, visto que eles já recorreram à violência e mataram pessoas. Miris desvia o olhar, incapaz de negar a avaliação dele. A princesa Nicola Lirac observa que é fácil para seguidores se juntarem a causas simplistas, como punir ladrões e criminosos. Ela reflete que, por ser tão fácil de entender, o número de crentes no que eles chamam de justiça está apenas aumentando. Ela vira o olhar para Phil Salemabart, sugerindo que ele deveria entender, já que fez coisas semelhantes. Ele permanece em silêncio, com uma expressão indecifrável, sem oferecer resposta à afirmação dela. Na grande sacada, Phil pergunta o que ela pensa. A princesa Nicola afirma que se inclina para a facção conservadora. Como Phil também está sendo atraído para o mesmo grupo, ele concorda em seguir com isso por enquanto. Encantada, a princesa expressa sua felicidade por estarem juntos e anseia pela futura associação deles. Internamente, ela reflete sobre como ficou feliz por tê-lo encontrado hoje. Ela então lhe diz que queria agradecê-lo apropriadamente se algum dia se encontrassem de novo, chamando de seu salvador por suas ações durante o ataque. Phil a encara, um pouco surpreso com sua gratidão direta. Continuando, a princesa esclarece que suas ações não foram apenas para agradecê-lo, foi também em parte um capricho, um hobby dela. Ela se pergunta em voz alta se é estranho que o hobby de uma pessoa seja ajudar os outros, questionando se é diferente da maneira como um canalha se diverte. Ele questiona se esse é realmente o caso, avisando-a que ficar ao lado de um canalha como ele só irá manchar a reputação dela. Ela se vira para ele com um sorriso gentil, garantindo-lhe que, pelo menos aos olhos dela, isso não é verdade. Inclinando-se para mais perto com uma expressão radiante, ela pergunta, você não parece legal, como um herói. E o encara de volta, um leve rubor surgindo em suas bochechas enquanto é pego completamente de surpresa pelo elogio dela. Ele se vira, envergonhado, implorando para que ela o poupe da provocação. Em resposta, a princesa Nicola simplesmente solta uma gargalhada calorosa e sem restrições. Enquanto começa a se afastar, Phil agradece a ela pela informação útil. A princesa responde que fica feliz, e então menciona a facção conservadora novamente, especificamente citando Miris Aramireia. Ela pensa consigo mesma que basta observar a santa para entender. Indo, a princesa Nicola acrescenta que Miris tem um olho clínico e, a propósito, que alguém chamado Kira Ramil faz parte da facção do julgamento. Parando na porta, Phil olha para trás, completamente perplexo, perguntando-se de quem ela está falando. Ele se afastava, deixando Miris Aramireia sozinha na sacada. Ela o observava partir, com uma expressão pensativa. Era estranho, ela refletiu,
tendo encontrado Phil apenas uma vez. Enquanto isso, a princesa Nicola Lyrac caminhava por um pátio de pedra, seu vestido escuro em forte contraste com o calçamento claro. A conversa deles se estendeu por um bom tempo, e ela sabia que precisava voltar logo. Seus pensamentos foram interrompidos quando avistou uma figura familiar à frente. Com uma súbita explosão de energia, ela correu, chamando o nome de Mires. Antes que pudesse alcançá-la, no entanto, uma voz alegre cortou o ar. Uma jovem de cabelo claro e curto apareceu como que do nada, acenando com entusiasmo. A princesa Nicola a reconheceu imediatamente, exclamando o nome de Kira com surpresa. Kira confirmou que estava ali e perguntou se a princesa estava bem. A recém-chegada, Kira, não perdeu tempo, puxando a princesa para um abraço apertado, quase esmagador. Nicola, pega de surpresa, comentou que Kira estava tão efusiva como sempre, enquanto Mires observava com uma expressão um tanto perplexa. Depois de soltá-la, Nicola expressou sua surpresa ao ver Kira na festa. Inclinando-se de forma conspiratória, Kira admitiu que estava lá procurando um patrocinador. A conversa delas então tomou um rumo inesperado. Kira perguntou se fora Nicola quem abordou Phil. Ela confessou que pretendia fazer o mesmo, mas sua expressão endureceu ao acrescentar que, mesmo que o tivesse feito, o herói das sombras provavelmente a teria recusado. Ela ficou surpresa com a afirmação, perguntando por que Phil a recusaria. Kira, no entanto, descartou sua preocupação com um aceno de mão, afirmando que não havia nada de estranho nisso. A postura brincalhona de Kira desapareceu em um instante. Seus olhos se estreitaram com uma intensidade arrepiante enquanto ela se inclinava para perto da princesa. Ela sussurrou que sua facção, a facção do julgamento, uma vez tentou atacar Mires. O peso de suas palavras deixou a princesa completamente paralisada. Uma única gota de suor escorreu por sua têmpora enquanto ela olhava para frente, totalmente sem palavras. No jardim da grande propriedade, Mires se apoia em Kira, completamente angustiada. Ela gagueja, incapaz de processar totalmente a revelação chocante que acabou de ouvir. Enquanto a mão de Kira toca suavemente seu queixo, Mires ergue o olhar, com os olhos arregalados de confusão. Ela repete as palavras em voz alta, questionando a ideia de uma instrução dos árbitros. Kira se aproxima, sua voz baixa e séria. Ela aconselha Mires que seria melhor para ela se afastar, lembrando-a de que ela, Kira, é a santa dos árbitros e que Mires sabe o que isso implica. Após dar seu aviso, ela se vira e começa a caminhar pelos jardins. Mires, ainda tentando entender, agradece em voz baixa e a segue alguns passos atrás. Sua expressão endurece, seus olhos brilhando com uma intensidade arrepiante. Ela explica que os árbitros agem em nome da justiça e que sua grande causa exige a eliminação de qualquer um que se interpõe em seu caminho. Ela então faz uma pergunta a Mires. Isso os torna pessoas boas? Mires, caminhando ao lado dela, parece profundamente perturbada. Ela comenta que, até agora, acreditava que Kira só tinha como alvos vilões, mas agora parece que suas atividades se expandiram. Ela pergunta à amiga o porquê. Kira para. Ela pergunta se Mires acha que é um mal-entendido, e então revela uma verdade horrível. É o consenso atual entre os árbitros que, se ela concordasse, eles matariam Mires ali mesmo. Mires congela, seu rosto uma máscara de puro choque. Nesse momento, a princesa Nicola vem correndo pelo pátio, chamando-as sobre uma tarefa do arcebispo. Indiferente à interrupção, Mires se vira de volta para Kira, sua voz trêmula enquanto pergunta por que ela se juntou aos árbitros e se ela está realmente ciente do que está fazendo. Ela olha para trás por cima do ombro, um sorriso fraco, quase triste, em seu rosto. Ela simplesmente comenta sobre como Mires é verdadeiramente gentil. Sua expressão então se transforma em uma de convicção fria e absoluta. Sombras se arrastam por seu rosto enquanto ela declara que não tem escolha, ela simplesmente não consegue perdoar pessoas mais. Mires fica paralisada de terror. Enquanto isso, em um baile luxuoso dentro de um grande castelo, Phil Salemabart se afasta da multidão. Seu rosto é uma máscara de angústia enquanto ele cerra o punho, um grito silencioso de frustração escapando dele. Sua melancolia é interrompida por uma jovem nobre que o repreende por suspirar depois que ela lhe fez o favor de dançar com ele. Phil olha para baixo, exausto, enquanto ela aponta que seu estado mental está no fundo do poço, tornando-o um parceiro ruim para as outras jovens, a quem ela se refere como gatinhas. A conversa deles é interrompida pela chegada da princesa Nicola. Ela dispensa a jovem, dizendo à gatinha que é hora de ir para casa, antes de voltar sua atenção para Phil e perguntar se ele terminou a conversa. Seu tom se suaviza enquanto ela o olha com preocupação, perguntando em voz baixa se ele está realmente bem. Ele força um sorriso, desviando da preocupação dela ao afirmar que não há nada de errado e comentando que ela quem parece pálida. Sua atenção é então atraída para a jovem nobre de antes, agora cercada por outras garotas. Ele ri, notando que ela mesma acabou de ser cercada pelas gatinhas. Seu olhar então varre o salão e pousa em Mires Aramireia. Ele chama a santa, perguntando abruptamente se ela dançaria com ele. Mires se vira, surpresa com seu pedido repentino e direto. Antes que ela possa responder, a jovem nobre intervém, questionando se ele vai apenas dançar. Ela o aconselha que dançar com a santa manterá as outras gatinhas afastadas, insistindo para que ele cause uma impressão memorável. Phil sorri, concordando com a ideia.
Ele se vira de volta para Miris, sugerindo que tornem a festa agradável, já que suas conversas têm sido tão monótonas, e que depois podem ir para casa. Sua surpresa inicial se dissipa, substituída por um olhar de compreensão gentil e calor, enquanto um sorriso suave adorna seus lábios. Ele estende a mão e pega dela com a sua mão enluvada, um acordo silencioso passando entre eles. Eles se movem para o centro do salão, iniciando uma dança graciosa em meio ao esplendor cintilante do grande salão de baile, um momento de silêncio compartilhado apenas entre os dois sob o olhar atento do castelo à noite. Vários dias após a agitação na capital ser controlada com segurança, uma nova perseguição se desenrola nas movimentadas ruas da cidade. Um pequeno gato branco com marcas pretas distintas ao redor dos olhos corre pela multidão. Fora de vista, um homem o avista e grita para que outros o persigam. Liderando a perseguição está Phil Salemabart, que corre por um beco atrás do felino em fuga, gritando para que ele espere. Logo atrás dele está uma jovem nobre de cabelos castanho-avermelhados, tentando acompanhar o ritmo da melhor forma possível. Ao sair do beco, a multidão ao redor o reconhece imediatamente. Murmúrios surpresos e exclamações se espalham pelos espectadores, com pessoas apontando e identificando como Phil Sama e o herói das sombras. O gato ignora a comoção e desaparece em outro beco estreito. Alguém na multidão grita que o incômodo do fã está escapando, e Phil, sem hesitar, o segue pela passagem. Ele e a jovem param, encontrando o beco vazio. Espiando dentro de um grande barril de madeira, Phil resmunga frustrado que o perdeu. A garota observa que seria impossível o gato ter seguido pelo mesmo caminho que eles. De uma porta próxima, uma figura emerge. É a criada, Kalua Scarlet, segurando o gato que se contorce firmemente pela nuca. Com um olhar severo, ela pergunta, e então? Pegaram-no, enquanto outra criada espia por trás dela. Mais tarde, já dentro de um recinto, Phil explica a situação. Ele admite sua surpresa quando Kalua apareceu de repente e lhe disse para procurar um gato. Ele apresenta um desenho infantil do animal, esclarecendo que havia recebido um relatório sobre uma criança chorando por seu animal de estimação perdido e decidiu ajudar. Ele se lembra do nobre amigável que lhe deu a dica, recordando seus próprios pensamentos sobre o assunto. Sair para um lugar animado seria uma boa mudança de ritmo e poderia até levantar seu ânimo. Ouvindo seu raciocínio altruísta, a jovem nobre olha para ele, com os olhos cheios de admiração enquanto pronuncia suavemente seu nome. Kalua, no entanto, permanece pragmática. Ela sugere que, como o gato foi devolvido ao seu dono, eles deveriam simplesmente cancelar a missão. Mas Phil rebate com um determinado sinal de positivo, declarando que não recebeu tal relatório e que a missão continuará. A jovem nobre, com os olhos arregalados de determinação, interrompe a conversa. Ela declara que eles devem parar com essa discussão, insistindo que ela com certeza irá procurar o gato. Ele se vira para Kalua, gesticulando em direção à garota. Ele esclarece que é ela quem está insistindo tanto e pergunta diretamente a Kalua se ela se opõe à busca pelo gato. Ela se irrita, o rosto corando enquanto proclama em voz alta que simplesmente não leva jeito com gatos. Phil parece aceitar a explicação. Kalua acrescenta que é uma ferramenta para Miris, e que a própria Miris pode ser bastante teimosa. Implacável, a garotinha declara que não vai desistir, argumentando que, se esforçar, será recompensada com um bife de hambúrguer no jantar, uma lógica que deixa Phil momentaneamente sem palavras. A garota então olha para ele com olhos grandes e inocentes e faz uma pergunta simples. Por que eles não podem simplesmente usar magia? Ele explica a dura realidade. Se Kalua usasse sua magia na cidade, pessoas morreriam. Suas habilidades de alta velocidade matariam inadvertidamente qualquer um por perto. Ele continua, acrescentando que também deseja evitar deixar quaisquer vestígios de magia que possam expor sua identidade como o herói das sombras. Como este é um pedido de Miris, ele deve lidar com isso com discrição. A jovem ouve e parece entender, aceitando a situação. Com o assunto resolvido, ela aponta para um beco, anunciando sua intenção de procurar lá imediatamente e sugerindo que eles refaçam seus passos. Enquanto ela corre na frente, ele pergunta a Kalua sobre sua familiaridade com a cidade, observando que Miris provavelmente lhe deu alguma orientação. Ele decide que é melhor deixar Kalua agir de forma independente, confiando em sua experiência. Kalua, no entanto, está perdida em pensamentos, achando estranho que um gato fuja tão desesperadamente se seu objetivo era ser pego. Ela lamenta não poder nem tocá-lo por ter muito medo, admitindo que essa é a única fraqueza de uma super-humana de resto perfeita. Ele sugere que se separem, preocupado que o gato possa vagar para uma área perigosa se não o encontrarem logo. Antes que possam agir, o chão sob eles explode quando uma mão sombria e massiva com garras afiadas como navalhas emerge. A força sombria lança violentamente Phil, Kalua e a jovem para o céu, fazendo-os despencar do telhado. Muito abaixo, em um telhado adjacente, uma figura escura e encapuzada permanece, com o braço sombrio ainda erguido após o ataque. Em vez de despencarem para as ruas abaixo, o trio se encontra em segurança em outro telhado. Phil, segurando tanto Kalua quanto a jovem nobre em seus braços, declara a chegada deles com um sorriso orgulhoso. Kalua, no entanto, não está impressionada, exigindo saber no que ele estava pensando ao agir tão de repente. A jovem nobre, envergonhada pelo contato próximo, gagueja um pedido de desculpas, achando a situação bastante embaraçosa. Nas ruas movimentadas da cidade, Phil Salemabart corre por uma multidão densa com Miris Aramireia e um pequeno gato branco. Miris pergunta por que subiram em um prédio, e ele explica que, apenas por andar pelas ruas, viu uma grande procissão se formando. Ele levanta a mão, declarando que, a partir de agora, eles observarão de cima. Miris concorda com entusiasmo, mas Kalua Scarlet, com um suspiro, diz para ele recomeçar do início. Seguindo seu plano, o grupo se acomoda em um telhado com vista para a cidade.
Phil explica que eles manterão uma postura baixa, apenas espiando com a cabeça para evitar serem denunciados como stalkers. Kalua, no entanto, fita sua expressão maliciosa, pensando que o rosto dele é o verdadeiro problema. De seu posto de observação, Mires expressa seu alívio por não terem que se preocupar em ser abordados pelas pessoas. Phil concorda, admitindo que não saberia o que dizer. Deitada ao lado deles, Kalua pensa em silêncio que está feliz por ele entender suas preocupações. Mires então pede para ver o documento de busca mais uma vez. Phil mostra a ela, apontando o alvo, um gato branco com marcas pretas ao redor dos olhos. Kalua observa com uma careta, resmungando como a situação é terrível. Enquanto estão deitados no telhado, Kalua comenta que Phil deve ter um lado gentil para gostar tanto de gatos. Ele retruca que é diferente de seu afeto na mansão dos gatos. Ela o provoca por dizer tal coisa na frente de Mires, que então pergunta sobre o que estão falando. Mires se vira para Phil, reconhecendo que a popularidade dele deve ter dificultado a navegação pelas ruas lotadas. Ela acrescenta que, como também está de patrulha, é grata por sua consideração. A conversa deles é interrompida quando todos percebem que algo está errado. Phil nota que o gato que estavam observando sumiu. Mires se pergunta para onde ele pode ter ido, e Kalua confirma que também não consegue encontrá-lo. De repente, o gato branco pula nas costas de Phil, fazendo com que ele, Kalua e Mires gritem de susto. Enquanto a comoção se desenrola, Mires tem um pensamento fugaz sobre Phil tentando salvar uma heroína trágica apesar de ser um personagem de baixo nível, questionando o que ele está fazendo em um lugar como este. Um Phil confuso percebe que o gato devia estar no telhado o tempo todo, pensando que estava tentando enganá-los e o chama de garra demoníaca do farol. Mires o corrige, identificando como uma piada. Kalua rapidamente os avisa para não o deixarem fugir, ou todo o trabalho duro terá sido em vão. Kalua avisa que, se chegarem perto demais, o gato voará para longe e se tornará uma estrela cintilante. Levando isso ao pé da letra, os olhos de Mires se arregalam de determinação enquanto ela declara que irá. Sua investida repentina termina em desastre quando ela tropeça e cai de cara no chão, assustando o gato, que salta para longe. Observando a cena, Phil suspira com a dupla de desastradas, percebendo que não tem outra escolha a não ser resolver ele mesmo. Ao decidir agir, gavinhas escuras e sombrias irrompem de seu corpo. Ele salta para frente, seu poder formando mãos que agarram para laçar o animal em fuga, para o choque do próprio gato. Seus apêndices sombrios se estendem pelos telhados em uma perseguição acirrada. O gato desvia e zigue-zagueia por entre as garras, provocando um grito frustrado de Phil. Apesar de sua agilidade, o gato não consegue escapar. Um tentáculo de sombra finalmente captura a criatura, envolvendo seu tronco enquanto Phil proclama que ele não vai fugir. Com a perseguição concluída, ele se agacha no telhado, segurando o gato capturado e um tanto descontente pela nuca enquanto seu poder sombrio recua. Ele retorna para as outras, apresentando o prêmio. Mires está em êxtase, comemorando que conseguiram. Ela elogia Phil, dizendo que sabia que um mago capaz de escapar de um banho de gato de 1000 anos devia ser incrível. Kalua acrescenta que o gato é um grande encrenqueiro. Sua alegria transborda em lágrimas de alívio. Enxugando os olhos, Mires comenta que nunca fica entediada quando está com Phil e as outras, desejando que dias como este pudessem durar para sempre. Ela se vira para ele, com uma expressão mais séria. Ela observa que, embora ele tenha acabado de pegar o gato, não parece feliz. Em seguida, pergunta se ele estaria disposto a ouvir seus problemas. Antes que ele possa responder, o gato esfrega-se afetuosamente em sua bochecha. Mires sorri suavemente, comentando que Phil é completamente transparente e fácil de ler. Mires Aramireia, segurando seu gato de estimação, explica a Phil Salema Bart que veio à sua casa para se despedir. Ela esclarece que, embora o arcebispo lhe tenha dado uma função na festa, agora ela deve seguir para o sua negócios da igreja. Phil observa, surpreso com a notícia, enquanto sua criada, Kalua Scarlett, segura o felino de aparência descontente. Kalua se aproxima de Phil, comentando em tom de provocação que ele parecia bastante solitário durante a visita da santa. Irritado, ele diz bruscamente para ela ficar quieta, retrucando que era ela quem parecia estar assim. Ignorando a discussão deles, Mires olha para seu gato com um sorriso triste. Ela admite silenciosamente para si mesma que, embora sua estadia tenha sido apenas temporária, dizer adeus ainda é um ato solitário. Ela pensou que a tristeza da despedida a deixaria desanimada, mas sua expressão permanece serena. À distância, Phil a observa, questionando-se se há mais em seu comportamento calmo do que aparenta. Ele questiona os verdadeiros sentimentos dela. Estaria com medo de deixar o lugar onde foi atacada, ou seria algo completamente diferente? Ele rapidamente descarta o pensamento, concluindo que não lhe cabe se intrometer nos assuntos pessoais de Mires. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Mires se vira diretamente para ele. Ela lhe diz que ficou muito feliz por ele a ter convidado para dançar na festa, pegando-o completamente de surpresa. Ela continua, explicando que a lembrança da dança deles a apoiará e lhe dará forças, não importa o que aconteça a seguir. Uma visão dos dois dançando preenche o ar, ela em um magnífico vestido escuro. No presente, Phil pergunta se o belo cabelo dela, de tom sépia, foi tingido para a cor dourada atual, enquanto Kalua os observa de lado com uma expressão de leve irritação. Ele sorri gentilmente para Mires. Ele confessa que, embora não goste da ideia de sua vida se entrelaçar com a de outra pessoa, fica feliz que sua lembrança se tornará uma fonte de apoio para ela. Ao ouvir suas palavras sinceras, Mires fica visivelmente comovida. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela aperta seu gato, sussurrando que ele realmente vê e entende tudo sobre ela. Com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, ela agradece por tudo.
Radiante, ela ergue o gato e exclama que está muito feliz por tê-lo conhecido, antes de se virar para partir. Nos dias que se seguiram à partida de Miris, uma calma silenciosa instalou-se na propriedade Salemabart. Phil e sua empregada, Kalua Scarlett, compartilharam um momento de contentamento pacífico. Essa tranquilidade foi quebrada por uma comoção vinda da rua. Um homem na multidão apontou para cima, sua voz soando com excitação. Ele gritou que não podia ser magia, que devia ser o próprio herói das sombras, exclamando que se Phil Sam estava nesta cidade, então ele deveria ser a figura lendária. Seus gritos atraíram uma enorme multidão, todos esticando o pescoço para ver. Eles explodiram em vivas para seu herói, alguns até pedindo que ele os observasse. No alto do telhado, a fonte da empolgação foi revelada, o gato de estimação de Phil, que aparentemente havia sido confundido com o herói. Uma voz da propriedade chamou o gato para descer. Uma semana depois, a vida começou a se acalmar. De sua janela, Phil observou a carruagem que levava Miris finalmente partir da propriedade. Com ela longe, ele tentou retomar sua antiga e pacífica rotina. Ele logo foi interrompido por Kalua, que perguntou o que o estava incomodando. Com uma expressão de pura exaustão, Phil lamentou que sua base de fãs só havia aumentado desde que foi forçado a usar magia na cidade, gesticulando para a multidão fervorosa reunida do lado de fora. Ela acrescentou que o irmão deles, Lan, não estava levando um sermão, mas supostamente refletindo sobre suas ações passadas, uma mudança que só estava criando mais trabalho para ela. Oprimido por tudo isso, Phil desabou sobre a mesa, gemendo para que tudo parasse. Kalua então informou que tinha uma mensagem de seu pai. Ela apresentou um documento, e Phil, ainda cansado, pegou-o com um olhar interrogativo. Ele começou a ler, e Kalua explicou que seu pai estava curioso para saber por que ele estava tão preocupado com seus próprios assuntos que havia ignorado essa questão importante. O documento detalhava o estado atual e a história da Guerra Sul-Norte, uma constatação que lentamente ocorreu a Phil. O documento desencadeou uma memória. Ele se lembrou de seu pai, Roy, explicando-lhe o conflito quando criança. Roy havia insistido em ser ensinado sobre o assunto, apontando para o mapa e observando que o campo de batalha ficava perto da fronteira sul, uma pequena vila, facilmente destruída. Ele olhou para o filho e afirmou que não podia considerar tal assunto como problema de outra pessoa. Kalua Scarlett explica a um pensativo Phil Salemabart que tentou dissuadir o pai dele de partir. No entanto, ele lhe deu uma condição para que Phil não fosse e disse a ela para ficar tranquila. Phil reflete sombriamente sobre as guerras que assolam tanto o sul quanto o norte. Um mapa revela o cenário geopolítico no centro do conflito. O domínio dos Salemabart está situado perto da fronteira entre o reino de Lirak, ao norte, e as terras da minoria Alcaus, ao sul. O conflito começou quando elementos radicais entre o povo Alcaus que viviam perto da fronteira iniciaram um tumulto, gerando temor de que cruzassem para o território de Lirak. Em resposta, a nação Alcaus do sul alegou que seu povo estava sendo prejudicado e, sob o grande pretexto de resgatá-los, lançou uma invasão ao norte. A decisão foi recebida com um debate acalorado no Conselho do Reino. De volta ao presente, Kalua expressa suas suspeitas a Phil, achando pouco natural que o grupo minoritário tenha iniciado o problema. Ela reflete que a justificativa da Nação do Sul para a guerra parece frágil e artificial. Ela continua, mencionando que até mesmo a primeira princesa estaria comandando a batalha ao lado de Sua Majestade, indicando a escala total da mobilização. E o processa a informação, reconhecendo que, embora alegar justiça seja uma tática comum, a situação atual parece diferente, sugerindo que não há necessidade de agirem precipitadamente. Seus pensamentos são interrompidos quando sua mãe, Maria, entra no quarto em pânico, chamando seu nome e exclamando que algo terrível aconteceu. Ela, em lágrimas, informa a Phil que seu pai, Roy, foi para a guerra. Phil fica chocado e em silêncio. Maria explica que, embora seja natural um cavaleiro ir para a guerra, ela não quer que Phil vá, implorando para que ele espere. Mais tarde, Kalua explica a estranheza estratégica da situação para Phil sobre o mapa. O pai dele deveria estar guardando o príncipe herdeiro. Ela questiona por que ele seria retirado de um dever tão crítico, especialmente quando a guerra supostamente está indo bem, a menos que a situação tenha mudado. Ela conclui que o lugar mais lógico para recrutar novas forças seria de seu próprio território próximo. Ele encara o mapa atentamente, seus olhos se estreitando conforme uma percepção surge. Ele nota em voz alta que existem apenas 2 aldeias no sul. Seus olhos se arregalaram em uma súbita e arrepiante constatação. Ele se virou para Kalua, exigindo saber como ela estava ciente da situação. Do território de sua família, havia apenas 2 pequenas aldeias ao sul, um fato que ele tinha certeza que ninguém mais deveria saber. Esta região remota de fato não abrigava nada além de 2 aldeias tranquilas aninhadas diante de uma serena cordilheira. Era sabido que ninguém da casa Salemabart jamais tivera motivo para se aventurar ao sul. Enquanto isso, longe da propriedade dos Salemabart, a santa, Miris Aramireia, sorria radiante enquanto segurava seu gato. Ela anunciou que havia recebido um grande dever do arcebispo e estava se preparando para ir para o sul. De volta ao escritório, Phil confrontou sua mãe, sua voz tensa de urgência enquanto Kalua permanecia ao lado. Ele exigiu saber por que Lady Miris tinha ido para o sul. Ela desviou o olhar, perturbada. Maria explicou que era de fato estranho a santa ir para o sul em peregrinação, já que normalmente elas visitam as grandes cidades para reunir os fiéis. Ela então se lembrou de seu marido mencionando que estava sendo enviado para participar da Guerra do Norte, uma declaração que agora parecia contraditória e preocupante. De repente, seu irmão Zen rompeu, com o rosto transfigurado de fúria. Droga! Como eu suspeitava, ele berrou. Ele declarou que o pai deles havia ignorado seu dever de proteger a família real e se juntado à guerra por uma razão que existia desde que o próprio Zan nasceu.
Phil e sua mãe olharam, atônitos com a explosão. Ela levou a mão à boca, um suspiro escapando de seus lábios. Maria percebeu com horror que devia haver pessoas neste país consideradas mais importantes que a própria família real. Ao seu lado, a expressão de Kalu endureceu de preocupação. A criada ajoelhou-se diante de Phil, com a voz cheia de preocupação. Ela ressaltou que Lady Mires estava se dirigindo para a Guerra Sul-Norte. Mesmo que fosse como curandeira, ela seria colocada na retaguarda e poderia facilmente ser envolvida no conflito. A voz de Zan cortou o ar, afiada e zombeteira. Aí é que você se engana, ele desdenhou. A premissa está errada. Não há precedente para uma santa sequer participar de uma guerra. Ele continuou, explicando ao grupo atônito que uma santa é estritamente uma clériga de apoio na retaguarda, um símbolo para os fiéis. Não importa as circunstâncias, uma santa nunca deve ir a um campo de batalha. Kalua só conseguia encará-lo, sem palavras, tentando compreender a terrível implicação de suas palavras. Enquanto ela ouvia, a expressão de Zan escureceu com uma certeza sombria. Ele explicou a dura realidade da situação. Em um campo de batalha, não seria estranho que qualquer um morresse. Ele continuou, detalhando a implicação horripilante sobreposta a uma imagem serena da santa. Em um lugar tão caótico, não importa quem fosse morto ou por quem, o assunto seria simplesmente descartado como uma baixa de guerra inevitável. O pensamento se cristalizou em uma visão apavorante. A santa, assassinada sob o pretexto da guerra. De volta ao presente, Kalu insistiu que não era hora para a conversa. Com a mente decidida, Phil declarou seu novo plano de ação. Eles iriam até a Sra. Mires.